Este é Moe, o primeiro a passar de macaco a humano e depois a deus. Ele passou 3 milhões de anos caçando, evoluindo e crescendo até se tornar imortal. O cara era tão forte que só de pisar no chão o planeta inteiro tremeu. Os demônios do outro lado do mundo puderam sentir o impacto. Seu único problema agora é que ele está entediado e sem nada para fazer, então ele decidiu pular para outro mundo. Seu assistente Dragon Ling até tentou impedi-lo de deixar tudo para trás. Mas esse cara é imparável, então ele simplesmente ignorou a magia e saiu de seu próprio mundo. Enquanto isso, na Terra, uma criança passou a vida inteira observando outro harém mundial. O garoto enlouquece pensando que vai ser convocado e pula de um prédio. Resultado, o cara morre como um idiota. Para sua sorte, Mu Xiaobei escolheu seu corpo, e foi assim que o garoto finalmente chegou a outro mundo. O garoto pensou que iria encontrar um harém, mas o que encontrou foi um dragão gigante. Mu finalmente chega à pequena terra dentro do corpo da criança. O garoto escolhido é Li Ho, um jovem de 17 anos que se matou, então ele já acorda em péssimo estado. A primeira coisa que ele faz é voltar para a base. Enquanto repassava as memórias de Li para descobrir em que vida ele acabou de entrar, Mu descobre que o garoto era pobre, sozinho, e estava sendo intimidado por algum bandido da escola. Em vez de sentir pena dele, ele fica entusiasmado porque encontrou alguém para dar um soco. Ao testar os braços, a dor quase o nocauteia, e esse maníaco ficou emocionado porque finalmente sentiu alguma coisa. No dia seguinte, Muzzy vai para a escola de Li, e a primeira coisa que ele faz é caçar o valentão para jogar mãos. Quando ele leva um soco no rosto, ele enlouquece de alegria. No momento em que Mu revida, seu próprio braço se quebra completamente. É quando ele percebe que seu corpo é muito mais fraco que o original. Sabendo que não pode usar os músculos dos braços, das pernas ou mesmo magia, ele decide usar seu osso mais duro, o crânio. E assim, ele nocauteia o valentão com a cabeça. A turma toda filma a cena em estado de choque. Ninguém esperava que Li Ho derrubasse os veteranos que aterrorizavam a todos. O protagonista se agacha, morde a orelha do valentão e cospe. De volta ao seu mundo, isso era um sinal de respeito, mas na Terra isso é simplesmente canibalismo. O professor arrasta Mu para a sala do diretor e se perde, quase batendo nele com uma pasta. Mas quando ele vê Mu totalmente empolgado, morrendo de vontade de levar o golpe, faça isso. O velho recua e liga para os pais. Mu é mandado para casa mais cedo, mesmo sem entender as regras, mas acha que só precisa voltar à base e treinar. O estranho é que na Terra não existe mana, mas como esse maníaco é um deus, ele é o único no planeta que pode usar magia. Quando chega em casa, ele se deita para relaxar. Então ele volta para seu próprio mundo para verificar como estão as coisas sem ele. Imediatamente ele vê Li Ho sufocando Yang. O garoto queria fugir para outro planeta e usar o dragão para dominar o mundo, mas Mu o agarrou com a mão flutuante e o arrastou até Lúcifer, o deus número 2. Lúcifer estava cuidando da própria vida, cuidando de seu mundo, quando Mu simplesmente aparece do nada, dizendo que está prestes a largar o garoto em sua dimensão. Lúcifer tentou encerrar a ideia, mas Mu deixou claro que não estava pedindo permissão, e se não gostasse, poderia tentar impedi-lo. O cara literalmente abriu o mundo de Elmer e jogou Lee direto para essa nova dimensão. No momento em que Psycho Mu saiu, Lúcifer ficou furioso com a invasão, mas como já havia sido destruído por ele antes, ficou quieto e não fez nada. De volta ao planeta Terra, o valentão que levou uma surra do protagonista acordou com tanta raiva que chamou um amigo lutador profissional para destruir Mu. No momento em que Mu volta ao seu corpo na Terra, ele acorda em um hospital fraco e sem energia. Como o garoto não tinha comido nada, o corpo simplesmente desmaiou de fome, e o amigo de Lee veio em seu socorro. Naquele momento, ele começou a interrogar a garota para saber tudo sobre a Terra. Depois de receber alta, ele foi direto treinar para consertar esse corpo de braço de macarrão. O cara ficou meio perdido porque no mundo dele, ele treinava carregando pedras, mas na Terra o treino funciona de forma diferente. Do nada, uma pedra o atinge nas costas. É o valentão de novo, desta vez trazendo seu primo, Guaquedel. Mu pega a mesma pedra do chão e dá um soco direto no nariz já quebrado do garoto. O cara mal saiu do hospital e já está voltando de maca. Mu se vira para Guac com aquele sorriso psicótico. Enquanto isso, no reino divino, era hora do encontro regular dos deuses, mas MC não apareceu. Seu único assistente, Yong, tenta nervosamente entregar sua mensagem, mas Lúcifer o interrompe, olhando feio e perguntando por que um assistente pensa que pode falar primeiro na reunião de um deus. Em pânico, Yong explica que está ali apenas para ler uma carta, não para desrespeitar ninguém, e então se força a continuar. Como sempre, a mensagem de Mu é simples. Diga a ele se alguém encontrar um oponente digno. É isso. Lúcifer bate a mesa. Como o segundo deus mais forte, ele está cansado de ver o protagonista fazendo o que quer, faltando às reuniões e ignorando a todos. Lúcifer não é o único que se sente assim. A maioria dos deuses concorda, mas fique quieto. Ele diz que essas reuniões existem para manter o mundo estável e seguro. Então o deus arqueiro, o terceiro mais forte, concorda que se algo incomum acontecer, eles lidarão com isso da maneira que sempre fazem. Lúcifer bate a mesa novamente e grita que Mu trata tudo como um jogo e está empurrando seus mundos para o desastre. Pior ainda, quando o MC intervém, ele só piora as coisas.
Para provar isso, Lúcifer recorre ao dedo Ciclope, nono colocado, e pergunta se ele se lembra do que fez há 1000 anos, quando seu planeta estava prestes a ser destruído. Uma criatura gigante do vazio, tão grande quanto o próprio mundo, começou a despedaçá-lo, então algo explodiu através dele e o partiu em pedaços. Mu, sorrindo com o rosto corado, feliz por lutar, matou instantaneamente. Lúcifer diz que o dano depois disso foi culpa do protagonista, e que se ele tivesse trabalhado com os outros deuses em vez de avançar sozinho, não teria havido vítimas. Lúcifer diz que eles não podem continuar permitindo que alguém indigno da divindade jogue com seus mundos. Em outro lugar, Yong-Yong permanece em silêncio. Ele não pode defender Mu, então só espera que seu senhor retorne antes que as coisas piorem ainda mais. De volta à Terra, o valentão espancado recomeça, avisando o MC que seu primo boxeador o fará se arrepender. O primo está curioso. Ele viu sua velocidade e perguntou se treina esportes ou artes marciais. O protagonista ignora e diz não. Ele só gosta de lutar. Isso faz com que Yang Yang o considere um punk arrogante do ensino médio. Yang Yang toma sua posição e diz que está pronto, então ele decide se mover primeiro, correndo para testar se Mo é só boca e acerta um tiro de abertura limpo no rosto de MC. O soco acerta, mas algo nele parece errado. Como boxeador, Yang Yang percebe imediatamente o quão estranho é que Mu nunca se mexeu. Ele viu claramente o soco chegando, mas o protagonista sempre dá o primeiro golpe. É assim que ele começa uma briga. Com aquele sorriso assustador, MC pergunta: combate corpo a corpo é a sua praia. Jovem hesita, então Mu copia sua postura e avança. Yang Yang pensa que é apenas uma imitação idiota, bloqueia o soco e ainda assim é empurrado para trás. Ele não consegue acreditar que esse garoto magrelo bate tão forte, enquanto Mu fica ainda mais animado. Pouco antes do golpe acertar, ele esticou o braço com tudo que tinha. Parece que seu braço está se partindo, mas ele não se importa. A dor apenas torna tudo mais divertido. Em sua forma divina, seus antigos inimigos não conseguiam fazê-lo sentir isso. Ele tira o cinto e envolve o punho para proteger a mão, já que o corpo cura lentamente. O valentão próximo chama isso de injusto, mas nem Moon nem Yang Yang se importam. Yang Yang entra correndo novamente. Ele desfere um combo rápido de esquerda e direita, dando socos sem parar para dominá-lo. Enquanto defende, Mu estuda o padrão e vê que é rápido e nítido, mais fácil de ler. O protagonista começa a se esquivar sem problemas. Yang Yang tenta mudar, mas MC faz mais do que bloquear. Ele dá um soco no braço de Yang Yang no meio de um golpe. Leva um momento para Yang Yang perceber o que aconteceu, então ele começa a gritar. Mu observa divertido, percebendo que Yang Yang e aquele garoto da turma de Lee realmente são parentes. Ambos são dramáticos demais, ele não espera. Ele segue com outro soco rápido e derruba Yang Yang, enquanto o primo só consegue ficar olhando em estado de choque. Mu se ilumina como se quisesse outra rodada e diz que é hora de pagarem por todos os problemas, já que não é a primeira vez que mexem com ele. O valentão que agiu duro antes sabe que tudo acabará quando Yang Yang cair. O protagonista se aproxima para terminar. De perto, ele vê que o cara tá com muito medo de revidar, e bater em alguém assim não significa nada. O agressor percebe aquela pequena pausa e espera que agir com medo e dizer que não quer problemas possa salvá-lo, mas já é tarde demais. Antes que ele possa pronunciar as palavras, Mu dá um soco rápido no rosto, então ele vai all-in, martelando-o com golpe após golpe enquanto o rosto e o corpo do cara incham. Mo termina com uma joelhada violenta no rosto e finalmente se sente satisfeito. Ele até o elogia por nunca desistir, apesar de nunca ter tido uma chance. Com os dois caídos, MC vai embora após deixar sua marca no boxeador também. O valentão fica ali murmurando o nome de Mu e chamando de maluco. Ele vai para casa se sentindo bem, ele tem brigado quase todos os dias. Mesmo assim, esse corpo fraco continua lhe causando problemas. Para continuar com essa emoção, ele decide voltar ao reino dos deuses e coletar o que disse a Yang Yang para preparar, mas desta vez nada acontece. Mu apenas fica lá esperando. Alguns dias antes, no domínio de Lúcifer, o protagonista continuou afastando Lúcifer e indo e vindo como queria, sem perceber que estava levando Lúcifer ao limite. No caminho de volta, Yang Yang perguntou como estava a Terra. Mu disse que adorou, mas seu corpo humano estava fraco, então disse a seu assistente para encontrar um orbe de recuperação, para que seu corpo terrestre pudesse se curar mais rápido. Houve um problema. Itens mágicos são comuns em Zelmer e em alguns outros mundos de Lúcifer porque esses lugares têm muita mana. Na Terra, eles só aparecem através de bênçãos divinas ou pura sorte, então são incrivelmente raros. Apenas um punhado de pessoas na história os usou e os humanos trataram essas pessoas como deuses. Mesmo assim, Yongeng prometeu ter o orbe de recuperação pronto na próxima vez que Mu retornasse ao reino dos deuses. Quando eles chegaram, Yongeng lembrou MC sobre o encontro dos deuses, e ele casualmente tirou algo do bolso, dizendo que havia preparado por causa de todas as reclamações. Era apenas uma pequena carta, já sabemos o que disse. Depois de entregá-lo, Mu caminhou até o minúsculo modelo terrestre e colocou a mão sobre ele para voltar para ali. Nenhum dos dois percebeu um pequeno demônio espionando de cima e reportando tudo ao maior inimigo do protagonista. De volta ao presente, Lúcifer junta tudo.
Ele não conhece o plano completo do MC, mas tem certeza de que o corpo do MC está vazio e pular a reunião significa que Mu não estará no reino dos deuses por algum tempo. Então isso o atinge. Esta é a sua chance, uma chance de vingança que ocorre uma vez em 1000 anos, e ele aproveita. Sem uma palavra, Lúcifer lança a taxidermia vital para remover a única coisa que existe entre ele e ele. Relâmpagos roxos em forma de lança se formam acima de Yonha, mas ele reage instantaneamente, saltando para trás e evitando cada golpe num piscar de olhos, sua expressão se tornando mortalmente séria. Pronto para lutar, Yongyang exige uma resposta. O que é isso, Lúcifer? Você está realmente declarando guerra a Mu, o deus da Terra? Lúcifer, certo de que o protagonista não está aqui para detê-lo, se levanta e diz que irá pessoalmente despojá-lo de sua divindade. Ele quis dizer exatamente o que parece. Esta é uma declaração oficial de guerra. Yongyong não hesita. Ele comprime seu sopro de fogo em um feixe estreito e atira direto em Lúcifer. Lúcifer evita isso com facilidade. A explosão atravessa o reino e explode do outro lado com força enorme. O deus arqueiro levanta uma aura protetora para proteger os outros deuses na reunião. Lúcifer nem sequer estremece. Vendo seu primeiro ataque falhar, Yongyong usa sua liberação polimorfa definitiva. Seu corpo se expande e se transforma. Ele está fazendo de tudo para proteger seu mestre. O deus arqueiro suspira e decide que vai embora. Este lugar não é mais adequado para um encontro divino adequado. Quando ela começa a se afastar, Lúcifer a chama e pergunta de que lado ela está. Ela continua se movendo e responde que é neutra, nem com Mu nem com Lúcifer. Lúcifer diz que está tudo bem, desde que ela não interfira. Então ele pergunta aos outros deuses se alguém se opõe à sua expulsão. Nenhum deles responde. Yongyong, ainda vivo, avisa que Lúcifer não é páreo para Deus, o protagonista. Lúcifer apenas sorri e diz que sabe que Mu não está aqui. Ele está vivendo em um corpo humano fraco na Terra. Isso choca Yongyong. Ele pensava que era o único que sabia, e agora tudo faz sentido porque Lúcifer escolheu se rebelar. Sem mais nada, Yongyong faz um último ataque surpresa, balançando a cauda para Lúcifer, mas Lúcifer foge e corta a cauda em pedaços. Ele não o mata embora. Se o assistente de Mu permanecer vivo, ele poderá ser usado para rastreá-lo na Terra, naquele corpo humano, e finalmente resolver cada humilhação. Lúcifer ri enquanto Yongyang tosse sangue e treme. Indefeso. De volta à Terra, Yongyang está coberto de hematomas e seu treinador grita com ele por brigar na rua. Ele é forçado a uma longa recuperação logo antes de suas grandes partidas e só então é expulso. Ao sair, ele culpa Lee por tudo no momento em que Kang entra. Kang vê sua condição e pergunta o que aconteceu. Yongyang não pode admitir que foi destruído por algum cara magro e aleatório, e como Kang é um dos melhores boxeadores do país, ele faz sua melhor atuação em mente. Ele diz que interveio para salvar seu irmão dos valentões, e eles o atacaram juntos. Kang passa sem muita reação, diz que a culpa é dele e diz para ele ter mais cuidado, principalmente com as partidas chegando, então ele sai antes de parar quando Kang chama. A propósito, Kang realmente acredita nele e pergunta quem fez isso. Enquanto isso, Mu ainda está tentando descobrir por que ele não consegue retornar ao seu corpo real. A única resposta seria que seu corpo original está gravemente danificado, mas isso parece errado. Yongyong está protegendo e machucar o verdadeiro corpo de Mu não deveria ser fácil. Então outro pensamento o atinge. E se os deuses se unissem e atacassem? Ele dá um pulo. Se isso for verdade, ele tem que agir agora, mas não tem ideia de como e isso só o faz importar, furioso com a ideia daqueles deuses usarem truques baratos porque não vão enfrentá-lo de frente. Seus travesseiros aguentam a surra, e em sua cabeça, ele jura que vai transformá-los todos em ensopados se tiver oportunidade, então ele se força a se acalmar. Ele lembra a si mesmo que Yongyang não é fácil de derrubar, mesmo contra um grupo. Se ele não puder ajudar seu corpo real agora, ele irá fortalecê-lo, então ele volta a treinar e trabalha seus abdominais pela primeira vez. Eles queimam loucamente e de alguma forma isso só o faz aproveitar mais. As pessoas próximas olham, com certeza que ele enlouqueceu. No meio do treino, alguém de repente chama seu nome e ele escorrega, caindo com força no chão. É o presidente da turma, irritado porque não vai à escola há dias. Eles se sentam em um banco e Mu apenas dá de ombros e pergunta por que ele iria para a escola se não pode treinar lá. Ela pergunta por que ele treinou tanto e ele diz que é para ficar mais forte. Então ela pergunta por que ele quer isso, e ele sorri para poder lutar melhor e enfrentar adversários mais fortes. A partir daí, ele divaga por horas sobre treinamento e batalha enquanto ela ouve e calmamente decide que ele está louco. Então ela tenta um ângulo diferente. De que adianta ficar mais forte se não há ninguém com quem lutar? Basta ir para a escola, conhecer pessoas, criar problemas. Você encontrará muitos oponentes, ela sai e Mu tem que admitir que ela fez sentido. Depois do que ele fez com aqueles valentões, eles não vão chegar perto dele. Pela primeira vez, ele realmente pensa em voltar para a escola. Nesse momento, um mascarado aparece atrás dele e chama seu nome. Mu não responde, ele já sabe o que isso significa. Ele fica aliviado, já pronto para o primeiro golpe. A Terra é realmente a melhor, diz ele. Quando Kang tinha 15 anos e começava a se destacar no boxe, sua irmã era bailarina. Kang a apoiou como pôde.
Tudo estava normal até que algum canalha começou a perseguir a irmã de Kang e sua obsessão foi piorando. Então, uma noite, ele a seguiu até um beco e tentou agir. Kang estava por perto e o derrubou com um soco surpresa, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Como Kang impediu antes que um crime real acontecesse, não havia provas suficientes, então o cara foi libertado. Sem nenhuma evidência sólida, o perseguidor saiu livre. Ele voltou ainda mais irritado e Kang interveio novamente para detê-lo, mas desta vez foi tarde demais. A perna da irmã de Kang ficou gravemente machucada e seu sonho de balé terminou aí. Kang culpou a lei por falhar com ela e parou de confiar nela. Depois disso, ele passou as noites como vigilante. Sempre que via uma gangue suspeita ou alguém que parecia pronto para causar problemas, ele intervinha. Para ele, não era uma violência inútil, foi justiça. De volta ao presente, Mu recebeu o primeiro soco de Kang sem revidar, mas ele percebeu que Kang se conteve. Ele não se importou. Esse era todo o sinal que ele precisava para começar. Kang tenta questionar o protagonista, mas o protagonista não tem interesse em explicar nada. Ele o desliga e diz para ele parar de falar e lutar, o que só faz Kang importar. MC mantém uma guarda rígida como um especialista. Kang dispara soco após soco, mas se esquiva de todos. Então Kang usa um truque de boxeador, lançando um tiro leve para bloquear a visão de Mu antes de uma sequência difícil, mas o protagonista lê e bloqueia também. Quando Kang percebe que não se trata de um tagarela aleatório, Mu realmente pode lutar. Kang começa a testar os pontos fracos de MC, então encontra uma abertura e dá um soco em sua lateral. Afastando-se, ele diz que está mirando nos ferimentos de propósito porque o julgamento não tem piedade. Morri de dor. Isso só deixa Kang ainda mais irritado. O protagonista sabe que Kang está em um nível totalmente diferente e no corpo de Lee ele não pode vencer. Mesmo assim, ele se recusa a parar. Ele não pode desperdiçar uma chance como essa para lutar. Ele se lembra de uma das poucas vezes em que quase ficou sobrecarregado. Mesmo assim, ele não se arrependeu. Ele queria vencer, então se forçou a se acalmar, desligar seus sentimentos e ler cada movimento. Naquela época, Mu acertou alguns golpes sólidos em um monstro gigante, mas eles pouco importaram. Ele sabia que estava em desvantagem, manteve a calma e continuou procurando por uma abertura. Foi isso que o manteve vivo. Ele perdeu e escapou por pouco, mas ainda gostou da emoção de sobreviver por um fio de cabelo. Então, primeiro, ele tentou ficar completamente inexpressivo. Aquele olhar morto em seu rosto já feio irritou Kang. Parecia que Mu estava zombando dele e isso levou Kang ao limite. Ele correu para terminar com MC, recuando e se esquivando até bater em uma árvore. Mu levantou terra, mas Kang estava com óculos de proteção. Na verdade, isso só fez Kang ter mais certeza de que ele era algum criminoso que precisava ser abatido. Mesmo com aquela cara de bobo, Mu evita todos os socos. Kang tenta deslizar para trás dele para um golpe cego e apenas arranha o queixo do protagonista, mas o protagonista não se importa. Seu plano está funcionando e Kang não está tão esperto quanto antes. Mu percebeu a grande diferença entre as lutas do Velho Mundo e as lutas de agora. Kang era muito mais agressivo, não cuidadoso e defensivo como os lutadores daquela época. MC percebeu que o chão era a chave. No passado, as pessoas tinham que ter cuidado ao pisar em terrenos acidentados, mas calçados melhores permitiam que os caças modernos atacassem com mais força, e é por isso que ele jogava terra. Não para acertar o rosto de Kang, mas para espalhar areia e pedrinhas sob seus pés. Ele quer que Kang ataque até pisar na bagunça que Mu espalhou, e isso funciona. Kang planta o pé em uma pequena pedra, perde o foco e deixa uma abertura. Ele rompe mirando em um ponto vital, mas no ar ele percebe que seu braço não se moverá depois de todos esses bloqueios, então ele troca e acerta uma cotovelada forte. Mu não resiste e começa a zombar dele, rindo que Kang errou. Mas enquanto ele fala, Kang balança sua arma e esmaga a perna do protagonista, deixando-o de joelhos. Kang decide que fará com que Mu nunca mais consiga rir. Pouco antes do próximo golpe, MC sabe que está perdido. Ele fecha os olhos e se prepara, imaginando se depois de quase 4.000 anos, ele realmente está prestes a sentir o gosto da derrota novamente. Então algo de repente voa e dá um tapa na cara de Kang. Ele procura quem fez isso, então ouve uma voz chamando pelo mestre e se aproximando. Kang não pode correr o risco de ser visto, então veste o moletom, levanta o capuz e corre antes que alguém chegue. Depois que ele desaparece, uma pequena criatura parecida com um lagarto sai e chama novamente. Mu se vira e vê. Um monstrinho está chamando por ele e ele reconhece. Lúcifer roubou seu corpo divino e o trancou dentro de uma barreira inquebrável para que a alma de Mu não pudesse retornar. Mas havia um problema. Ele não poderia simplesmente entrar na Terra e terminar as coisas sozinho. A única maneira era fazer com que Yongyang revelasse como chegar ao planeta do protagonista. Lúcifer prometeu que se ele o ajudasse a chegar à Terra e matar MC, ele se tornaria o novo deus do Dragão Terra. Yongyang responde tão baixo que Lúcifer não consegue ouvir. Irritado, Lúcifer diz para ele falar. Então Yongyang aponta para a barreira ao redor do corpo de Mu e pergunta se ela também pode bloquear ataques. Pensando que Yongyang quer salvá-lo, Lúcifer se gaba de que nada pode acontecer, chama isso de perfeito e diz a ele para desistir e se juntar a ele. Então todo lugar começa a brilhar mais forte. Lúcifer se vira e vê Yongyang coberto de energia enquanto grita que vai se autodestruir.
Antes que Lúcifer possa reagir, o castelo explode. A explosão é tão grande que queima um lado inteiro do reino dos deuses. Yongyang usou tudo naquele ataque, encolheu para sua forma mais fraca e correu. O único lugar seguro que restou foi de volta com seu mestre na Terra, mas Lúcifer não o deixou escapar. Ele saiu da poeira furioso e correu atrás dele. Antes que Yongyang pudesse fugir, Lúcifer convocou uma lança mágica e a jogou com todo o seu poder. Por pouco não errou, e Yongyang pulou na miniatura da Terra aparecendo no céu da Terra. Por pura sorte, ele caiu bem na cara de Kang. Isso é tudo que ele conseguia lembrar. Depois de ouvir a história, Mu ficou quieto, mas não porque estivesse triste. Ele estava furioso com Lúcifer, jurando que se algum dia recuperasse seu corpo real, Lúcifer não viveria nem mais um segundo. Então essa raiva se transformou em excitação. Ele pode finalmente lutar contra Lúcifer novamente. Mu pulou da cama cheio de energia, mas sabia que esse corpo não conseguiria vencê-lo. Sua única escolha era treinar mais forte e fortalecer o corpo de Lee. O problema é que o corpo de Lee estava tão danificado que mesmo um leve soco no ar fazia parecer que tudo estava quebrando, então o protagonista se lembrou de algo. Ele havia dito a Yongyang para encontrar um orbe mágico antes, então ele se virou e perguntou se o havia conseguido. Para surpresa de Mu, Yongyang disse que sim, e então tossiu lentamente a pedido de MC. Ele explicou que era uma pedra de sangue de dragão com um feitiço de cura único e se desculpou por trazer apenas um. Ele aceitou, agradeceu a Yongyang e disse que era mais do que suficiente por enquanto. Ele usou imediatamente, e seus ferimentos começaram a sarar imediatamente, mas essa nem foi a melhor parte. Mu percebeu que o orbe não estava apenas curando ele. Seus músculos pareciam mais afiados, mais rápidos para reagir, quase mais sensíveis em ação. Yongyang admite orgulhosamente que melhorou adicionando sua própria magia à pedra de sangue do dragão. Mu agradece e então percebe que ainda sobrou um pedaço do orbe, imaginando que nem todo o seu poder foi usado em um corpo humano fraco. Ele entrega para o pequeno lagarto e diz que pode ficar com ele. Yongyang diz que o guardará para o protagonista em caso de emergência e o guardará cuidadosamente no bolso da barriga. Depois cortamos para um lagarto amarelo, o animal de estimação preferido da menina de antes. Ela o trata como um amigo próximo e até deseja que ele possa conversar para que nunca fiquem entediados. Depois de colocá-lo de volta, ela vai para a escola. O valentão que Mu derrotou antes agora fica sentado quieto de óculos, incapaz de se concentrar na aula. Ser esmagado por MC parece tê-lo mudado. Em vez de causar problemas, ele está estudando para os exames. Então ele entra como de costume e pergunta se quer outra rodada. Antes que o cara possa responder, o presidente da turma aparece atrás dele, chocado por Mu realmente ter voltado depois de tantos dias ausente. O protagonista diz que só veio porque ela o convenceu, depois acrescenta que realmente ele está aqui para encontrar alguém para lutar e vencer. A maneira como ele diz isso a deixa preocupada com o que ele está planejando, então ela apenas lhe diz boa sorte na escolha da paz hoje. Lá embaixo, Kang conversa com uma garota de sua turma sobre o que está acontecendo. Ela conta a ele sobre o aluno do segundo ano que foi humilhado e começa a contar os detalhes. Segundo ela, ele bateu tanto no valentão que o cara desmaiou e foi parar no hospital e até arrancou a orelha. Depois disso, as pessoas começaram a chamá-lo de neutralização. Kang escuta atentamente. Depois da escola, quando eles saem, ela continua falando sobre os ferimentos da vítima, a orelha faltando e como Mu agiu de forma estranha naquele dia. Isso finalmente faz Kang perceber que o nerd de quem ela está falando é Lee, mas como já acabou, ele decide deixar pra lá por enquanto. No caminho para casa, ele, sem saber, acaba na mesma rota que MC. Mu está irritado porque o dia foi uma decepção completa. Todos ficaram enterrados em notebooks e telefones. Sem brigas, nada. Então ele vê Kang andando com aquela garota. Como Kang usava óculos e máscara ontem, ele não o reconheceu a princípio, mas o formato de seus músculos dispara alarmes. No instante, ele tem certeza e grita que é o cara de ontem. O grito faz Kang se virar. Ele vê Mu atacando-o com um olhar maluco, então ele corre. Ele sai rápido, deixando a garota para trás. Kang não consegue acreditar que o protagonista o reconheceu mesmo com óculos e máscara. Ainda assim, ele não pode ser pego e arriscar que esse lunático o denuncie. Kang entra em um beco lateral e Mu segue, mas quando ele vira a esquina, Kang já havia sumido. Yongyang tira a camisa do MC e pergunta se era a mesma pessoa. Querendo ajudar a encontrar o Rude humano, ele se oferece para rastreá-lo pelo cheiro forte que sentiu quando Kang o bateu ontem. Mu diz a ele para fazer isso. Yongyang começa a trabalhar, mas alguém passa bem na frente dele, quase o esmagando. Ele olha para cima. É o presidente da turma de Lee. Ela olha com os olhos arregalados, depois abre um sorriso corado, completamente encantada à primeira vista. Yongyang não tem ideia de quem ela é e diz a ela para se mover para que ele possa continuar rastreando, mas ela o ignora e o pega. Ele se contorce e grita para ela não, para não tocá-lo, desejando que ainda tivesse um pouco de magia para se soltar. Para Yongyang, ela é apenas um chato, mas ela fica surpresa que um lagarto consiga falar e o acha adorável. No segundo que ele tem uma chance, ele salta livre e se esconde atrás de Mu, então ele pede desculpas por ter estragado tudo por causa dela, culpando seus poderes perdidos.
A garota se aproxima, repentinamente séria, e pergunta se aquela criaturinha é amiga dele. Ele dá de ombros, próximo o suficiente e muito obediente. Ela se apresenta como Kim Yoo-jin. É óbvio que ela está com ciúmes porque Mu tem um bichinho falante bem comportado. Ele pode ver mesmo que não entenda o porquê. Então o protagonista oferece Yang Yang para ela e diz que pode pegá-lo emprestado por um tempo se lhe der alguma informação. Kim acende. Um pouco de informação é uma troca fácil. Mu nem espera. Ele agarra Yang Yang pelo pescoço e o entrega, dizendo que ela pode ficar com ele por enquanto se ajudar a encontrar alguém. Ele casualmente joga o garotinho e Yang Yang fica chocado que seu senhor o traia tão rápido. MC começa a sair, dizendo-lhe para ficar com Kim por enquanto e voltar mais tarde sozinho. Yang Yang rapidamente pergunta para onde ele está indo, e Mu Ji diz que está indo para o Sansu-jeong na casa de Kim. Yang Yang fica quieto por um segundo, depois suspira, se apresenta-se e oferece um pequeno aperto de mão. Tentando parecer formal, ele diz que por ordem de seu mestre, eles trabalharão juntos agora. Kim é pega de surpresa, mas a maneira como esse pequeno lagarto fala faz seu coração palpitar. Ela pergunta se o mestre dele se refere a Lee, então concorda em ajudar e acrescenta com um sorriso que é a presidente de sua turma. Yang Yang pergunta o que isso significa. Kim explica que ela é basicamente a líder da turma e está em primeiro lugar na série. Agora ele entende por que seu mestre a escolheu. Ela deve ser forte. Então ele pergunta, espere, então Lord Lee não é o seu líder de classe? Kim pensa por um momento e diz que Lee não é nem mediano. Honestamente, ele está perto do fundo em tudo. Yang Yang fica rígido em estado de choque. Aturdido e suando, ele deixa escapar que não pode estar certo. Ele insiste que seu mestre é o ser mais forte do mundo, maior do que qualquer deus, então se enche de orgulho e diz a ela para fazer tudo o que puder para torná-lo ainda mais forte. Kim considera isso uma lealdade fofa e diz que ajudará desde que ele a visite com frequência. Yang Yang já planejava usar Kim para obter informações sobre a Terra, então ele concorda imediatamente. Eles fazem um acordo, e como servo leal, ele está pronto para fazer qualquer coisa para ajudar seu mestre a recuperar o título de mais forte. Enquanto isso, Mu treina seu corpo recém-forte até o pôr do sol. Ao pousar, ele se controla e se sente satisfeito. Ele se recuperou mais rápido do que o esperado e sua força aumentou muito. Para testar, ele dá um soco em uma barra de ferro e desta vez fica satisfeito. Pela primeira vez, sua mão não dói. Ele sorri, mas depois desaparece. Ele saiu esperando encontrar Kang. Como isso não aconteceu, ele decide voltar pensando que a escola é sua melhor chance de encontrá-lo logo. Mu cheira de tanto suor e, felizmente, ninguém está perto o suficiente para notar. Mas quando ele chega à vizinhança de Kim, o cheiro é forte o suficiente para Yang Yang sentir. O pequeno lagarto está no PC de Kim, então seu sentido de dragão entra em ação. Ele conhece aquele cheiro. Ele desce a cena, grita que por hoje acabou e corre pelos telhados e paredes, seguindo a trilha direto para Mu. Ele pousa em seu ombro e parece surpreso. Yang Yang diz com orgulho que terminou o que pensava ser sua missão e até encontrou um assistente real que jurou lealdade ao protagonista. Ele está tão animado que o protagonista não percebe o que está acontecendo nas proximidades. Então Yang Yang sente o cheiro de alguém que ele perseguiu antes e o aponta. Ele tá certo. É Kang se escondendo nas sombras como o Batman. O ladrão de bicicletas não pede desculpas. Em vez disso, ele ameaça Kang dizendo que enviará pessoas atrás dele, a menos que ele o solte. Isso apenas confirma que Kang escolheu o alvo certo, então ele pressiona com mais força, até que uma repentina sensação de perigo o faz virar. A cena toda fica tensa, exceto Yang Yang, que está olhando para o lado errado e insistindo que eles deveriam ir em direção a um restaurante. Mu ignora e mantém os olhos em Kang. Eles se encaram. Ele se parece trancado, Kang ainda parece inseguro, ele avança devagar e com firmeza. Kang tenta dizer que é um mal-entendido e implora para ele não atacar, mas Mu já está pronto para atacar. Kang aceita que terá que revidar. Ele venceu o protagonista uma vez e agora hesita porque sabe que MC não é realmente o tipo de cara que ele pensava que era. Então nada acontece. Mu apenas fingiu o primeiro movimento para atrair Kang para atacar primeiro, mas Kang não caiu nessa. O ladrão que estava observando aproveita a chance e pega a arma de Kang. Ele o ataca, mas Kang foge no último segundo, virando-se e se afastando, então ele vê a arma voando direto para ele. Ele leva o golpe. Ele poderia ter se esquivado ou bloqueado, mas não o faz. Isso lhe diz tudo o que precisa saber. O protagonista ataca de volta imediatamente, dando um chute forte no estômago do ladrão e jogando a arma para o alto, pegando-a antes que ela atinja o chão. Ele não terminou. Mu continua batendo nele, às vezes com a arma de Kang, até que o ladrão cai. O sorriso no rosto de MC desaparece rapidamente. Essas surras fáceis não são divertidas, não há desafio. Contra o valentão de Lee e Haiyang, essas foram batalhas reais. Então ele decide que o único oponente que vale a pena perseguir é Kang, não esse perdedor feio. Ele olha em volta, mas Kang se foi. Um momento antes, Kang já havia fugido se perguntando como Mu continua rastreando-o. Ao mesmo tempo, ele não percebeu Yang Yang do outro lado da rua e acidentalmente chutou o garotinho enquanto fugia, fazendo-o voar. Mais tarde, Kang chega em casa. Ele tira os sapatos e não para de pensar na cara maluca de Mu, sempre em busca de briga.
Então sua irmã entra, provocando-o ao gritar que o promotor chegou. Kang Huna mudou de carreira após o caso do Stalker e agora vai atrás de criminosos cruéis. O mesmo objetivo de Kang, apenas um caminho diferente. Ela passa por ele, brincando sobre bloquear o caminho de um grande promotor. Irritado, Kang avisa para não fazê-lo usar seus poderes. Yuna vai se trocar e diz para ele fazer ramen para os dois. Kang se lembra do dia em que se machucou. Agora, sempre que ele dá um soco, tudo que ele sente é raiva, mas nem sempre foi assim. Quando ele começou no boxe, ele realmente gostou. No dia seguinte, enquanto todos vão para a escola, Mu vai, sem bolsa, sem livros, apenas a arma de Kang na mão e Yang Yang no ombro. O garotinho parece horrível, murmurando desculpas pela noite passada, mas não se importa. Os alunos ficam olhando enquanto passam, até mesmo o velho valentão de Lee. Então Kim Yoo-jin, o presidente da turma, os avista imediatamente. Ela se ilumina ao ver Yang Yang, mas Mu a lembra que ela ainda lhe deve um favor por pegar emprestado o lagarto falante. Ela diz que ouviu falar de alguém que corresponde à descrição dele, um caçador de valentões que bate em qualquer um que aja como um valentão. O protagonista fica um pouco decepcionado e quer mais, mas imagina que vai encontrar o cara novamente e da próxima vez não vai deixá-lo escapar. Enquanto isso, Kang já está lá, esgueirando-se por trás. Ele se aproxima e sussurra: "Fique sentado depois da aula, eu vou buscar você." Então ele pega sua arma e continua andando. Mu não esperava vê-lo tão cedo. Só de ouvir a voz de Kang o deixa excitado, então ele o deixa sair sem dizer uma palavra. Observando isso, Kim se pergunta se MC Kang são amigos ou se algo mais está acontecendo. Ela pergunta, mas ele apenas continua olhando para Kang e responde com uma frase: "Caçador de valentões." Daí até o final da aula, o protagonista mantém aquele olhar ansioso. Ele diz a si mesmo que pode esperar por uma luta de verdade, mas sua perna direita não para de tremer, um terremoto sem fim que Yang Yang tem que sofrer o dia todo. Assim que as aulas terminam e a sala fica vazia, Mu vai direto até o presidente da turma e entrega o pobre Yang Yang. Ele diz a Kim Yoo-jin que tem algo importante para fazer. Ela alegremente pega o pequeno lagarto e sai. Então uma mão surge do outro lado da sala, é Kang. E finalmente o momento que Mu esperava. Kang entra, fecha a porta e calmamente enfia a mão em sua mochila, tirando luvas de treino e colocando-as. MC está um pouco confuso, imaginando se Kang está prestes a fazer o mesmo truque que usou com o cinto. Após calçar a segunda luva, Kang olha para ele e pergunta se ele gosta mesmo de lutar. Mu diz que não, o que ele gosta é de ser atingido, da dor e do choque de um soco. Ele gosta da queimação em seus músculos quando ultrapassa seu limite e depois de mais de 3 milhões de anos o faz se sentir vivo. Enquanto ele pensa sobre isso, o rosto de Mu se transforma em um sorriso ansioso e assustador, e Kang faz uma pausa, pensando que esse cara pode realmente ser louco. Mesmo assim, ele deixa passar, abre a bolsa novamente, tira outro par de luvas e a joga fora. Mu deixa que eles deem um tapa na cara dele e os pega antes que caiam. Kang coloca sua bolsa de lado e diz para ele usá-la, dizendo que quer esta feira. Ele não pode levar a luta a sério se o adversário nem for um bandido. O protagonista calça as luvas, entra correndo e dá o primeiro soco. Kang bloqueia e desliza, um pouco irritado porque Mu nem o deixou terminar de falar. Mesmo assim, ele veio aqui para lutar, então desistiu. Depois de trocarem socos e bloqueios, ambos recuam. Kang usa o intervalo para reiniciar, dizendo a si mesmo para ficar solto e se concentrar no controle, não apenas no poder. Mu ataca novamente. Desta vez, Kang está pronto. Ele bloqueia de forma limpa e atira de volta, acertando o MC no queixo 2 vezes. A sensação disso o surpreende. A potência e a precisão são boas, então ele repete o movimento, testando nele. Afrouxe os músculos, vire o corpo, mande-o pelo punho. Kang coloca todo o seu corpo nisso, direcionando a força através de seu punho. Agora ele está totalmente trancado, pronto para ensinar ao protagonista uma dolorosa lição de boxe. O protagonista também gosta disso. Em vez de recuar, ele fica ainda mais emocionado. Foi para isso que ele veio. No terceiro andar, um garoto ruivo está dormindo durante o estudo noturno quando seu corpo de repente começa a tremer, e ele acorda, confuso por um segundo. Então ele percebe um bilhete rude em sua mesa zombando dele por dormir na aula. Ele não se importa com quem escreveu, verifica a hora no telefone e decide ir embora. Ele pega sua bolsa e sobe as escadas. Ao chegar ao segundo andar, ele percebe 2 silhuetas lutando. Ainda são Mu e Kang. MC está preso na defesa, então ele rapidamente levanta a perna e planta o pé no peito de Kang, parando-o e jogando-o para longe. Enquanto Kang tropeça, ele dá um chute no rosto. Kang mal levanta a guarda e pergunta por que Mu está participando de uma luta de boxe. O protagonista apenas sorri e kickboxe. Antes que Kang possa dizer mais alguma coisa, M corre com outro chute perguntando quem disse que eles deveriam usar apenas os punhos. O golpe atinge Kang e o derruba. Por um segundo ele fica abalado, ele é um boxeador, não está acostumado a chutes, então Mu continua pressionando e acerta golpe após golpe. Kang não consegue acreditar que alguém que parece tão frágil chuta com tanta força, então ele muda de alvo e mira em um ponto vital baixo. Kang congela, se isso acontecer ele está acabado. O chute de Mu acerta, mas nada acontece.
O protagonista salta para trás com um olhar presunçoso, como se tivesse se contido de propósito, mas a verdade é que ele deu tudo de si e o impulso de Yang Yang já havia passado. O segundo Mu percebe que ele entra em pânico. Sem isso, ele não pode vencer Kang. Kang, ainda atordoado, percebe que algo mudou. MC não é do tipo que vai com calma, então por que parar por aí? Então Kang sorri e pergunta se ele simplesmente ficou sem forças. Ele presume que o protagonista está simplesmente cansado. O protagonista mantém a cara séria como se isso fosse errado, mas Kang já está rindo. MC parece encurralado, sem saber como continuar a luta. Atrás da porta da sala de aula, o garoto ruivo estava observando. A briga estranha e a risada estranha de Kang fazem com que pareça uma piada, então ele perde o interesse e vai embora chamando isso de nojento. Mu decide defender por enquanto e Kang vê sua chance. Ele corre para aproveitar a vantagem visando uma abertura que deixou exposta. O joelho de Mu não consegue impedir. Um golpe o faz girar e dá a Kang um tiro certeiro. Um soco forte atinge a cabeça do protagonista e o faz voar para trás. MC bate na parede e cai percebendo algo. Com este corpo, ele não consegue igualar a constituição sólida de Kang, então uma ideia desesperada lhe ocorre. Se ele conseguir extrair pelo menos um pouco de sua antiga mana, ele poderá dominar Kang. Não é confiável, mas é tudo o que ele tem. Ele se força e tenta reunir até mesmo um pouquinho de magia em seu punho, então ele ataca. Mas Kang segura o soco com facilidade e lhe dá um olhar presunçoso. Então Kang de repente sente algo estranho e olha para trás. Mu não desperdiça aquela abertura e dá um soco na cara dele. Kang agarra a outra mão para detê-lo, mas aquela sensação estranha o atinge novamente. Ele olha para trás e Mu aproveita a chance mais uma vez, desta vez com sua arma mais confiável, sua cabeça. A cabeçada joga Kang para trás na porta da sala de aula e ele cai. O protagonista fica diante dele se perguntando se sua ideia de mana realmente funcionou ou se ele a imaginou. Depois de um momento, ele percebe que em vez disso condensou ar porque não há mana na Terra. Mesmo que isso seja interessante, ele está mais focado no que quer fazer a seguir. Ele se inclina, pronto para usar o truque de ouvido que usou antes, quando Kang acorda de repente, guardando seu ouvido para outro dia. Kang empurra Mu para trás e tropeça, ainda tonto. Ele admite que subestimou MC e diz que perdeu, mas não desiste de ouvir. Parece que ele quer falar mais, mas com o nariz doendo e a cabeça girando, ele mal consegue falar, então murmura uma desculpa e sai correndo. Ao vê-lo partir, Mu fica desapontado. Kang não se juntará à sua coleção hoje. Um pouco mais tarde, na casa de Kim Yoo-jin, Yang Yang se prepara para sair com uma sacola com o dobro do seu tamanho, já suando. No caminho para casa, ele avista Kang à distância, tropeçando e segurando o rosto machucado. Ele o conhece imediatamente, o cara que o chutou antes sem motivo. Então Yang Yang larga o saco e ataca, dando uma cabeçada como seu mestre. Mas mesmo atordoado, Kang o percebe no último segundo e golpeia o pobre lagarto no ar. Por um momento, Kang fica parado, confuso, sem ter certeza do que o atingiu, então se pergunta que tipo de cachorro atacou e vai para casa descansar. Assim que Kang vai embora, Mu caminha até o corpo achatado de Yang Yang e olha para ele. Na manhã seguinte ele volta para a escola, agora vestindo um uniforme novo e Yang Yang em uma mochila nova. O garotinho carregava as roupas na própria bolsa e pergunta se Mu gosta delas. Ele diz com orgulho que Kim Yoo-jin, seu suposto subordinado, comprou o uniforme e a mochila para o protagonista e diz que vai ficar escondido por enquanto para não chamar atenção. Do outro lado da rua, Kang vê MC e pergunta por que ele está usando o uniforme escolar no sábado. Ele apenas pergunta o que é sábado, e Kang fica um pouco irritado antes de mudar de assunto e trazer à tona o que ele quis dizer ontem. Ele pergunta novamente se o protagonista gosta de lutar. O protagonista dá a mesma resposta. Ele luta porque precisa. Kang realmente não acredita nisso depois de ontem. O sorriso no rosto de MC dizia muito, mas ele deixa passar e pede para ele começar a sair com ele, dizendo que isso pode impedi-lo de perseguir brigas aleatórias o tempo todo. No segundo que Mu ouve isso, ele começa a tremer e aquele sorriso assustador e animado volta. Kang não precisa de resposta, é óbvio, então o protagonista deixa escapar, leve-me a algum lugar onde eu possa lutar agora mesmo. Kang diz a ele que não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer mais tarde. De dentro da bolsa, Yang Yang observa em silêncio, já planejando como se vingar de Kang por ter batido nele 2 vezes. Sexta-feira de manhã na Jairog High, não na escola de MC, um aluno monta a guarda do lado de fora do banheiro, mantendo todos do lado de fora. Lá dentro, um grandalhão pergunta a outro aluno quanto dinheiro ele ganhou. Acontece que é o mesmo ladrão que Mu espancou antes. Tremendo, o garoto tira algum dinheiro e diz que eram apenas 20.001. O grandalhão, Yanju, explode dizendo que isso não chega nem perto do que ele queria. O ladrão argumenta que Kang atrapalhou e poderia ter ganhado mais vendendo a bicicleta. No momento em que Yanju ouve o nome de Kang, ele perde o controle, dá um soco na parede e manda o cara ligar para todo mundo. Sábado à noite, Mu e Kang caminham juntos. Kang agradece e admite que costumava lutar de pura raiva. Depois de conhecê-lo, ele percebeu que lutar poderia ser divertido. Ele diz a ele para lutar com ele agora, em vez de perder tempo derrotando caras fracos aleatórios.
Kang diz que não fará isso agora, mas promete que em breve terão uma revanche justa. Enquanto Kang fala, Mu percebe fumaça ao longe. Kang também sente cheiro de cigarro e muitos deles. A fumaça é espessa, então Kang coloca a máscara e os óculos, adivinhando que o primeiro alvo está à frente. Eles avançam sem hesitação, usando a névoa para chegar perto sem serem vistos. Dois caras estão na frente e mais fundo no beco. Um dos guardas avista Kang, presume que ele é apenas um transeunte e diz para ele entregar sua carteira. Isso é o suficiente para Kang. Ele sabe que encontrou as pessoas certas, então dá um soco na cara do cara. O outro bandido o reconhece como caçador de valentões e grita um aviso. Mais homens saem do beco, e Kang percebe que há pelo menos mais 5. Ele chama o protagonista e o protagonista já está com o suéter na cabeça para esconder o rosto. Kang ataca primeiro e diz a MC para segui-lo, mas a MC continua o mesmo de sempre. Ele não começará até que alguém o acerte primeiro. O bandido que Kang deu um soco agarra a perna de Mu e pergunta se ele está com Kang. Isso é o suficiente para ele. Ele conta e entra. Poucos minutos depois, todos os bandidos estão caídos. O protagonista fica irritado com quão fracos eles estavam, mesmo julgando seus péssimos pulmões. Então Kang percebe uma pequena sacola, pega e a devolve para a vítima, uma ruiva de sua escola de quem ele gosta. Antes que ele possa dizer mais alguma coisa, mais caras aparecem. A gangue recebeu uma mensagem de um bandido, que conseguiu relatar ter avistado Kang, e agora eles estão aqui para puni-lo por mexer com seus chamados negócios. Kang decide que é hora de levar a sério e saca sua arma. O rosto de Mu muda para pura excitação no segundo em que ele percebe que a luta ainda não acabou. Agora a verdadeira diversão está prestes a começar. Uma briga completa, seu tipo favorito. Mu atravessa o grupo, deixando-os cair um por um até que um grande tapa estala em seu rosto. É Yanjo, e aquele único golpe manda MC para o chão. Então Yanjo pergunta por que existem dois Kangs. Perto da luta, o garoto ruivo passa por acaso. Resmungando sobre ninguém atendendo suas ligações, ele ouve a comoção, olha e vê a briga. Esse mesmo desgosto o atinge. Ele não consegue acreditar que as pessoas perdem tanto tempo brigando. Ele está prestes a sair quando percebe a garota encurralada com King parado na frente dela para protegê-la. O nome dele é Heijin e seu pai era campeão de MMA, a pessoa mais forte que Heijin conhecia e que ele mais admirava. Mais tarde, porém, seu pai começou a usar drogas para ficar mais forte e foi como se ele tivesse enlouquecido. Ele se tornou violento, não só no ringue, mas também em casa. A mãe deles finalmente fugiu, mas deixou as crianças para trás. Mesmo sabendo que poderia não durar, Heijin teve que proteger sua irmã, então assistiu às lutas de seu pai, treinou em segredo e continuou crescendo. Quando ele finalmente atingiu o tamanho do pai, chegou o dia. Ele defendeu a si mesmo e sua irmã e revidou porque pensou que eles poderiam morrer. Seu pai gritou que ele era ingrato e jurou que mataria Heijin e sua irmã mais nova. Ao ouvir isso, Heijin naquele misto de medo e raiva, Heijin matou seu pai. O tribunal chamou isso de assassinato, mas também analisaram que ele havia passado. Ele passou um ano em detenção juvenil. Mesmo assim, Heijin continuou indo para a escola. Ele também trabalhava para sustentar a si mesmo e a sua irmã, portanto manter-se saudável era mais importante do que tudo. É por isso que assistir Mu e Kang se envolvendo em brigas imprudentes sempre o deixava doente. Heijin nunca viveria assim, mas agora sua irmã mais nova Dalgan está presa, e isso lhe deixa apenas uma escolha, lutar, porque ele só faz isso quando a vida dele ou de sua irmã está em risco. Yonjo ainda estava preso em uma coisa, por que havia dois Kangs? Então ele nunca notou Ri vindo atrás dele. Do nada, Hee-jin atinge um ponto fraco e deixa Yeonjo de joelhos, então ele agarra sua cabeça e o joga no chão, derrubando o grandalhão. Yong-Yang continua gritando para seu mestre acordar, mas Hee-jin apenas pisa nele e corre para alcançar sua irmã. O pobre Yong-Yang nunca faz muito, mas ainda assim apanha. Kang observa Hee-jin destruir os valentões como se eles não fossem nada. Antes que os dois últimos possam reagir, Hee-jin os agarra e os joga contra as paredes, então ele para na frente de Kang, olhando furioso ao dizer que eles foram longe demais. Kang começa a explicar apressadamente, mas Dalgan chama seu irmão e Kang congela, chocada por ter um. Antes que ele possa pensar, Hee-jin se move. Kang reage na hora certa e contra-ataca, mas Hee-jin passa e apenas o empurra de volta. Ele agarra a mão de Dalgan e diz para ela correr. Os dois vão embora e ela deixa cair a carteira sem perceber. Enquanto eles fogem, Yong-Yong bloqueia o beco, furioso, e exige saber quem é Hee-jun. Ele até pergunta se esse bastardo é o terceiro Kang. Hee-jun se prepara para forçar a passagem, mas antes que possa, Mu se levanta e dá um soco no rosto de Yong-Yong. Hee-jun se pergunta quem foi, mas o mais importante, ele aproveita a chance para tirar sua irmã de lá. Enquanto ele ri, Kang grita com ele por mostrar o rosto. Ao mesmo tempo, Yeonjo se levanta e procura de onde veio o segundo golpe, apenas para vê-lo já escapando. Mais tarde, Kang chamou Yeonjo e explicou quem ele era para Mu, além do que eles deveriam fazer a seguir. De acordo com Kang, Yeonjo era um dos 3 delinquentes mais temidos do mundo. Juntos, eles eram chamados de Goderi, o maior valentão de cada escola. Kang acrescenta que eles só começaram a criar problemas recentemente. Pelo que viu, Yeonjo parecia ser o principal, e é por isso que ele agiu como líder antes.
Mu ainda parece confuso e pergunta do que Kang está falando. Kang responde perguntando se o protagonista tem cérebro. Isso finalmente tira Yang Yang do esconderijo. Ele critica Kang por ousar insultar Deus Mu daquele jeito. Kang apenas fica chocado ao ver um sapo falando. MC apresenta Yang Yang como seu assistente ou talvez seu amigo. Agora Kang fica ainda mais desconfiado. Ele não sabe coisas básicas e agora tem um sapo que anda e fala. Mu tá realmente impressionado que Kang descobriu que ele não é humano. Eles conversam um com o outro. Kang pergunta se ele é um alienígena. O protagonista diz que é um deus. Kang diz que ele parece mais um idiota, e MC imediatamente pergunta o que é um alienígena. Tudo isso está acontecendo na casa do presidente Kim. Ela fica irritada no início, até ver Yang Yang brincando com seu telefone. Kang mantém tudo simples. O alvo deles é o grandalhão que deu um tapa em Mu antes que ele pudesse revidar, e só de lembrar disso deixa Kang furioso. Agora o protagonista entende quem está procurando e está animado. Foi a primeira experiência real de diferença de peso em muito tempo. A ideia de lutar contra alguém assim o anima, mas ele sabe que esse corpo não é suficiente. Kang concorda, diz que Mu se cansa muito rápido e manda ele treinar na academia. MC diz que não, ele precisa de algo mais resistente e selvagem, então Yang Yang, ainda mexendo no telefone de Kim, encontra algo. Uma arena subterrânea com um lutador invicto que derruba pessoas em segundos. O streamer diz que qualquer pessoa corajosa o suficiente para desafiar tem a chance de ganhar 1001. Mu e Kang observam de perto, e Kang percebe que aquele lutador faz parte de Gotheri. Só isso é suficiente para ele. Ele faz seu plano. Use isso como treinamento. Vença Yeonjo e derrote Gotheri um por um. Enquanto isso, no Reino Divino, um enorme ataque mágico atinge o domínio da Terra. Lúcifer está jogando tudo o que tem na barreira da Terra para chegar até Mu. Quando a poeira baixa, ele olha. A minúscula Terra não tem nenhum arranhão. Isso só o deixa mais irritado, porque Mu quebrou a barreira ao redor do próprio planeta de Lúcifer com facilidade. Yeonjo está igualmente furioso. Ele chuta e soca a porta do banheiro enquanto alguém lá dentro se pergunta se realmente não pode esperar. Gyunjo finalmente aparece, ainda bravo por não ter dinheiro nem Kang. Então o mesmo baixinho de antes tenta animá-lo mostrando-lhe a carteira caída de Dalgan. Gyunjo pega, sacode e apenas algumas moedas caem, fazendo-o pensar que ela está zombando dele. Então sua carteira de estudante também cai. Ele o pega e sorri, percebendo que pode usá-lo. Na manhã seguinte, Mu e Yong Yong saem com Yong Yong guiando o caminho. Eles estão caminhando pelas ruas em direção à arena. Então Yong Yong solta um peido, e um cara próximo com seu cachorro feio continua correndo ao lado deles até que o cheiro atinge o nariz do cachorro. Ele ataca Yong Yong e o morde bem na bunda antes de recuar. O cachorro se acalma. Yong fica magoado e eles se separam enquanto se encaram. Yong chama o vira-lata de criatura baixa e jura que se vingará quando sua magia retornar. A garota do riacho está verificando os candidatos, aprovando alguns e rejeitando outros. Quando Mu se aproxima, ela imediatamente percebe seu uniforme escolar e pergunta se ela adivinhou a escola certa. Antes que o protagonista possa responder, Yong Yang sussurra para ele apenas dizer sim. Então ela pergunta que tipo de experiência de luta ele tem que o qualificaria para a arena. Mu não entende, então ela lista exemplos, boxe, luta livre, artes marciais e até brigas de rua. Ele começa a contar com a ajuda de Yong-Yang, depois deixa escapar que tem cerca de 3 milhões de anos de experiência. As pessoas na fila riem, mas a garota gosta da resposta e o deixa passar. Então ela pede a taxa de inscrição de 50.001. Yong-Yong saca dinheiro que roubou após abusar da confiança de Kim. O problema é que são 4.001. Quando Mu começa a se afastar, algo chama sua atenção. Uma pessoa grande com chapéu e jaqueta verde está encostada nas proximidades, e MC estuda a construção. Os músculos são reais. Claramente alguém que treina. Ele ainda não consegue ver o rosto, mas acha que este pode ser o lutador gótico que Kang mencionou. Poucos minutos depois, pouco antes de as coisas começarem, Mu percebe que não é um cara. É uma garota, ou pelo menos alguém que se parece com uma. O streamer começa apresentando o campeão invicto com 13 vitórias consecutivas. Ele imediatamente entra no centro como se fosse um simples cara a cara. Normalmente espera que o outro lado ataque primeiro, mas não desta vez. Ele acha que ficar ali significa que a luta começou. Antes que ele possa se mover, o anfitrião corre e o impede. Ela pega um papel e diz a ele que existem regras. Isto não é uma briga de rua. É um torneio e ele não pode simplesmente saltar sobre o campeão. Então Mu recua e segue em frente. Algum tempo depois, finalmente é a vez dele. Seu oponente é o mesmo cara cujo cachorro atacou Yang Yang anteriormente. O apresentador apresenta o protagonista como lutador autoproclamado com 3 milhões de anos de experiência, depois apresenta o outro cara como um mestre de artes marciais chinês. À distância, Yang Yang olha em volta enquanto ouve as pessoas fazerem apostas, e então latir sem parar chama sua atenção. O cachorro parece familiar, e ele percebe que foi ele que o mordeu no caminho para cá. Furioso, ele salta do saco alto o suficiente para fazer as pessoas olharem para cima e pousa perto de Mu. MC pergunta o que está acontecendo, mas Yang Yang o ignora e se fixa no cachorro. Ele o desafia para uma luta na arena, e de alguma forma o cachorro entende.
avançando através da multidão até o meio. Seu dono só pode perguntar a Cerberus como ele desfez a coleira. O anfitrião adora e anuncia uma rara partida dupla, mestre e animal de estimação lutando em equipe. Ela exalta Mu e o lutador chinês novamente, depois acrescenta o lagarto versus o cachorro louco chinês. As pessoas começam a se perguntar que tipo de lagarto tem chifres e asas, então a partida começa. O lutador chinês diz que usará uma técnica antiga de estilo animal que nenhuma pessoa com as mãos nuas consegue controlar. Ele molda os dedos como garras, avisa Mu para não desprezá-lo e entra correndo. Ele não se move a princípio. O cara avança, gritando sobre seu golpe de dedo estilo tigre, mas Mu se move primeiro e dá um soco em seu estômago. O lutador cai e percebe que foi ele quem subestimou. O protagonista questiona todo o estilo, dizendo que os humanos só conseguem copiar os animais até agora. O menino se levanta, machucado, e percebe que Mo é como bater em um muro de concreto. MC se pergunta o que o cara está tentando fazer. Enquanto isso, a maioria das pessoas observa Yong e o cachorro. Yong já está exausto, tentando encontrar uma maneira de lidar com isso. O combate corpo a corpo não é seu ponto forte, e o cachorro continua atacando sem parar. Pouco antes de chegar a Yong, o Chihuahua para de repente puxa um ninja como se fosse um falso, quase como um eco rítmico. A multidão fica chocada, principalmente a streamer que brinca que talvez esse cachorro tenha vindo da família Zoldyck. Agora Yong vê 3 cachorros bem na sua frente. Ele escolhe o do meio, mas o cachorro verdadeiro estava à esquerda. Ele entra e morde Yong no pescoço. Ao mesmo tempo, o dono fica de 4 e atira para frente, mas Mu permanece calmo. As pessoas riem do movimento estranho, e até seu mestre aparece como um espírito, com lágrimas nos olhos, lembrando como o alertou para nunca usar aquele movimento nas pessoas, principalmente em público. Mu tenta ler o ataque, já que ele vem de muito baixo, então o cara salta com um golpe de pata de tigre e chega um passo atrasado. O menino arranha o rosto de Mu e o protagonista percebe que garras reais o teriam matado. A criança continua vindo, misturando movimentos de animais. Num segundo ele parece um gato, depois morde a perna de Mu como um chihuahua, depois dá um chute nas costas de cavalo em seu rosto. MC nunca lutou com alguém que usa seu corpo assim, então ele não consegue ler o padrão. Ainda assim, isso só o deixa mais animado, então ele percebe Cerberus ao lado dele pronto para atacar Yong novamente, e isso só atinge. Se esse cara está copiando animais de 4 patas, então ele também deveria compartilhar seu ponto fraco. O lutador chinês ataca novamente, mas Mu de repente cai sobre um joelho, coloca força nas pernas e ataca para cima. Ele pula tão alto que o cara o perde de vista e a multidão enlouquece. No momento em que o artista marcial olha para cima para se proteger, Mu desce, coloca um pé em sua cabeça e bate o rosto no chão. Ele encontrou a resposta para quem luta de 4, ataca de cima. Alguns comemoram, outros reclamam do dinheiro que perderam apostando no lutador chinês. Mu olha para ver como está seu assistente e vê que o Chihuahua já venceu. Ele olha para o cachorro e ele instantaneamente cai fingindo de morto. O locutor declara o protagonista o vencedor, com a desistência do time de cães feios. Mu avança para deixar sua marca no oponente, mas Yong, mal aguentando, o impede e diz que isso é contra as regras. MC deixa passar e o locutor empurra o evento adiante. Agora é hora do 6º jogo. O próximo oponente de Mu é Haiyang, o mesmo cara que ele destruiu antes ainda marcado no braço e na orelha. Enfrentá-lo novamente enquanto ainda está ferido é a última coisa que Haiyang deseja, mas ele avança mesmo assim. Mu, por outro lado, parece emocionado com a revanche. Haiyang diz a si mesmo que ficará bem desde que não baixe a guarda desta vez, e o locutor inicia a luta. A questão é simples, quem pode parar o campeão invicto? Os dois saem balançando, mas Mu é quem fica surpreso. A dor percorre sua mão, enquanto Haiyang parece bem e até um pouco aliviada por finalmente devolver um pouco da dor. O protagonista se estabiliza e se inclina para a dor. Isso prova que ele está vivo. É exatamente por isso que ele veio à Terra, e a expressão distorcida em seu rosto faz Haiyang estremecer. Haiyang muda de tática, atacando Mu com golpes rápidos para dar um chute forte. Ele acha que MC o vê apenas como um boxeador, então o chute deveria pegá-lo desprevenido. Mas Mu percebe pela forma como seus músculos se contraem. Ele corre e acerta o joelho do cara assim como Kang fez com ele, depois segue com o golpe final, copiando o que aprendeu naquela luta com Kang. Ignorando o aviso de Yang, Mu arranca outro pedaço da orelha de Haiyang e ninguém na multidão o impede. Depois disso, as coisas se acalmam para a partida final. A garota com 13 vitórias consecutivas, ele está entusiasmado. 3 lutas em um dia parece um presente para ele. Antes mesmo que o locutor possa terminar, Mu entra correndo. Seu oponente dá um chute longo em seu rosto. Isso pega desprevenido, mas ele bloqueia a tempo. A protagonista rapidamente percebe o quão rápida ela é e a luta continua. Ela dá chute após chute, forçando-o a se esquivar e bloquear sem chance de se aproximar. Ao controlar a distância, ela dificulta Mu. Ele sabe que qualquer pessoa de Guthrie é durão, mais durão do que o esperado, então começa a pensar, mesmo com aquela cara de bobo. Ele se pergunta como deveria vencer alguém com alcance como o dela. MC pula para diminuir a distância, mas ela o chuta no rosto antes que ele chegue lá.
Ele muda de plano imediatamente e dá um chute na cabeça dela, mas sua perna é um pouco curta demais. O chute giratório apenas derruba seu chapéu, deixando-a ilesa, mas surpresa. Mu recua e a diferença de altura é óbvia. Ela decide levar a sério, corre mais rápido e dá um chute nele. Ele bloqueia com as duas mãos, mas ela imediatamente lança outra. Mu está em apuros e então percebe que todos os seus ataques visam alto. Pouco antes do próximo chute, ele desaparece, deixando-a procurando por ele. Quando ela o encontra, ela fica ainda mais chocada. Mu está de 4, copiando o estilo anterior do lutador chinês. Ele decide que esta é sua melhor chance contra a garota alta, e funciona. Ela claramente não está acostumada a lutar contra alguém tão baixo, Mu avança como um cachorro. Ela tenta o mesmo chute no rosto, mas agora sua forma está errada. A multidão começa a aplaudir quando esse novo estilo dá frutos. O lutador chinês está surpreso que Mu tenha copiado seu estilo depois de uma luta, apesar de ter treinado 5 anos. Ele e seu mestre só podem observar enquanto a mesma multidão que zombou agora está torcendo por ele, e seu mestre até cora. De volta à luta, o protagonista continua se esquivando e decide circular ao redor dela rapidamente. Ela sente um ataque vindo de seu ponto cego, gira e dá um chute. Ele pousa, mas apenas em seu chapéu, enquanto Mu aparece do outro lado. No instante seguinte, ele está bem na frente dela, prontos para usar seu pesado punho de imitação gigante. Mu era originário da Terra, mas cerca de 3.000 anos antes de se tornar seu deus, foi forçado a viver no planeta escolhido por Lúcifer, um mundo cheio de mana. Os animais de lá se transformaram em monstros, e MC sobreviveu caçando-os e comendo-os. O monstro estava acima dos demais, um gigante, muito maior e mais forte do que qualquer outra coisa que ele enfrentou. O plano de Mu é simples, mude seus músculos para combinar com a fera o mais próximo possível e então ataque. A garota alta é pega de surpresa e só consegue assistir enquanto ele bate nela. O golpe é tão rápido e forte que a joga de volta contra um banco e uma mesa. Ela luta para respirar, a dor latejando em sua lateral, mas Mu não para. Ele pula atrás dela, atacando com as duas mãos, quando o locutor de repente interrompe e o impede. Ela declara o fim da partida. A garota alta foi nocauteada do ringue. Na transmissão, ela anuncia que Mu venceu o campeão de 13 vitórias. A multidão está irritada com o final monótono. Ele nem conseguiu acabar com ela. O apresentador encerra a transmissão parecendo satisfeito e diz ao protagonista para segui-la para receber o prêmio de 1000 Shaozan ganhos. Mais tarde, ela o leva para um beco tranquilo, conversando enquanto caminham. Ela explica que ele só conquistou o direito de desafiar o adversário final porque ainda resta um lutador. Então, sem aviso, ela gira, pula e enfia o joelho no peito dele. Mu estava com as mãos nos bolsos, então ele cai no mesmo lugar, atordoado. O golpe foi demais para seu corpo atual. Então ela revela quem ela é, uma das 3 melhores de Goterri, Kim Chung-gu. MC não está realmente surpreso. Ele já sentia Chung-gu tenso e sabia que uma emboscada estava por vir, mas optou por não se esquivar porque queria outra luta. Ele só não esperava que ela batesse tão forte. O golpe o deixa incapaz de se mover e tudo que ele consegue fazer é vê-la ir embora. A garota alta estava esperando por perto para apoiá-la. Ao ver Chung-gu, ela parece envergonhada e continua se desculpando por ter cometido um deslize. Chung-gu diz a ela que está tudo bem, diz para ela se apressar e eles vão embora. Mu mal consegue rastejar em direção à rua e com voz fraca diz para não ir, que ainda pode lutar. Ele chama Yongyang e os orbes de cura para poder persegui-los, mas Yongyang não está lá. Em seguida, corta para o valentão de Lee, correndo muito com algo escondido sob a camisa, suando e enlouquecendo com o quão ruim as coisas ficaram. Alguns dias antes, Hayong mostrou-lhe um site de jogos de azar online. Ele jogou alguns jogos na esperança de ganhar algum dinheiro fácil, mas depois perdeu 5 milhões mil de won da conta de sua mãe. Com medo do que seus pais fariam, ele decide que a única resposta é reconquistar tudo. Ele ouviu falar de um lugar que concede empréstimos a estudantes se eles trouxerem garantias, mas o homem no balcão parece irritado e pergunta que diabos é isso. O valentão recupera o fôlego e desembrulha a camisa, revelando Yang Yang incapaz de falar. Ele puxa a foto de um tuatara, um lagarto raro da Nova Zelândia, e tenta fazer com que Yang Yang seja um mutante. O balconista não acredita e olha para um homem silencioso sentado no canto. O valentão sai infeliz. É 1.000.000 a menos do que ele queria, mas ainda assim é melhor do que nada, então ele volta direto ao jogo. Nesse momento, alguém com capuz passa. Essa pessoa vai até a mesa e coloca uma carteira de identidade escolar da Dugent como garantia. O homem de terno preto manda eles tirarem o capuz. Claramente não é um estudante Dugent, e ele diz que a foto foi bastante editada. Mesmo assim, o ID vale 500.001, e ele paga depois de cobrar primeiro os juros. 50.001, e ela tem que pagar em dia em uma semana. Ela sai correndo, olhando em volta nervosamente. Então Yanjo intervém e a impede. Ele pergunta se ela recebeu o dinheiro e ela segura o envelope como se o plano funcionasse. Enquanto caminham, ela pergunta por que foi ela quem fez isso. Janjo diz que ele mesmo não poderia pegar emprestado daquele lugar. De volta à garantia de dinheiro da vovó, o chefe de moletom roxo brinca com a identidade de Jun. Um funcionário pergunta por que ele continua emprestando dinheiro a estudantes duvidosos quando eles obviamente não podem reembolsá-lo.
O chefe apenas sorri, ele já ganhou dinheiro. Ele joga o cartão em uma tábua de madeira e diz para não se preocupar. Se eles não pagarem, ele ainda receberá seu dinheiro de volta. Pyongyang está vinculado a esse conselho cercado por carteiras de estudante. No dia seguinte, na escola, um grito ecoa pelo corredor. É o presidente Kim. Ela acabou de descobrir que Yongyang se foi desde ontem. Mu só mencionou o ataque porque pensou que Yongyang havia voltado com a garota, mas a reação dela prova que ele estava errado. Kim perde completamente o controle. Ela sai correndo da sala para revistar toda a escola. Mu apenas fica olhando, chocado com quão forte ela está em pânico. Em outra aula, Kim entra gritando o nome de Yongyang e verificando todos os armários. Acontece que Kang está lá, mas ele não sabe de nada. Poucos minutos depois, Ronnie Coleman entra carregando a presidente da turma e ordena que ela se sente e pare de causar problemas. Chateada, ela diz a Mu que procurou em todos os lugares e ainda não encontrou nada. Ele permanece calmo. Ele já sabia que Yang Yang não estaria na escola. Ele diz que o perdeu depois da arena, não aqui, e Kim pergunta por que ele não disse isso antes. Mu coloca um mapa desenhado à mão em sua mesa. Kim reconhece isso imediatamente. É o que ela deu a Yang Yang para ajudar o protagonista a chegar à arena. O protagonista aponta para o local onde o viu pela última vez. Kim pega o mapa e corre para a porta, mas Ronnie Coleman a vê e sai atrás dela. Ele a pega quase imediatamente. Ela implora que ele a deixe ir desta vez, mas ele se recusa e a arrasta de volta. Mu mal percebe. Ele ainda está pensando naquela luta inacabada com um dos 3 melhores do Gotari. Cada vez que ele está perto de terminar, algo atrapalha e ele não consegue esquecer. O problema é que seu corpo ainda está uma bagunça, o que o irrita. Ele empurrou apenas alguns músculos por um curto período de tempo, mas agora tudo dói. Mesmo assim, Mu gosta da dor. Isso significa que ele tem que lutar de verdade. Ele quer voltar para lá, mas primeiro precisa de outro orbe de cura, e para isso precisa encontrar Yang Yang. Quando as aulas terminam, Kim agarra a mão de MC e o arrasta para fora imediatamente. Nas escadas, eles encontram Kang. Ele reconhece Kim e pergunta por que ela está com tanta pressa. Ela diz que Yongyang está desaparecido, mas Dao Jun interrompe, irritado por ela não conseguir encontrar sua carteira. Kim de repente pergunta se Jun é namorada de Kang e os dois fecham rapidamente. Ela rapidamente pede desculpas e implora que ajudem a encontrar o dragão que ela trata como seu próprio animal de estimação. Jun explica que Yongyang costumava ser enorme, mas encolheu e começou a adicionar mais detalhes. Então percebeu que todos já haviam saído sem ouvir. Ele faz uma pausa, sentindo-se excluído, depois deixa pra lá. Ele treinará e se recuperará enquanto os outros 3 procuram seu assistente. Resultado perfeito. Enquanto isso, no banheiro da escola, Yanzhou está no banheiro jogando em seu telefone. Um grande estrondo atinge a porta do box. Ele simplesmente bateu de excitação. Ele não perdeu. Em sua última tentativa, ele tirou a sorte grande e ganhou o que parece ser um grande pagamento. Yanzhou está emocionado. Ele começa a sonhar com o dinheiro. Ele poderia liquidar sua dívida antes que os juros explodissem, então ele decide sacar antes de ficar ganancioso. Mas quando ele pressiona o botão de reclamação, algo parece errado. Ele tenta novamente e percebe que é uma farsa total. Ele não pode retirar nada. 6 dias depois, voltamos para Mu. Em vez de ajudar na busca por Yang Yang, ele está no corredor olhando para Ronnie Coleman com aquele sorriso assustador, claramente procurando por uma briga. Enquanto isso, o presidente Kim e Dao Jun passaram a semana inteira procurando. Até Kang ajudou quando pôde, mas não encontraram nada. Por fim, Kim e Dao Jun sentam-se para descansar. Kim pede desculpas por arrastar Dao Jun para tudo isso, especialmente porque ela está no último ano, mas Dao Jun apenas sorri e diz que está tudo bem. Ela não estuda de qualquer maneira. Mesmo assim, Kim está cansado de Mu não fazer nada quando é seu dragão que eles estão tentando salvar. Kim se oferece para pegar uma bebida para Dao Jun e diz a ela para descansar. No segundo em que Kim se afasta, um homem obscuro aparece atrás de Dao Jun segurando sua carteira de identidade. Poucos minutos depois, Kim volta com bebidas e lanches, mas Dao Jun se foi. Alguns dias antes, Mu agia de forma estranha perto do grande professor, mas ele não estava tentando começar uma briga. Ele ficou honestamente impressionado com a constituição do homem e até cutucou o peito, dizendo que vinha treinando muito essa parte. O professor quase criticou o jeito rude de Mu falar, mas como era um elogio por todo aquele trabalho duro, ele deixou passar. Então ele casualmente diz que está participando da sessão de treinamento do professor, como se a permissão não importasse. Na casa de penhores, o balconista está segurando a carteira de identidade de Dao Jun. Dao Jun aparece e exige de volta. Ele diz que eles o têm porque ela o usou como garantia para um empréstimo. Dao Jun fica atordoado e jura que nunca esteve lá e nunca pediu nada emprestado. Então a chefe de moletom roxo entra, bate na mesa e exige saber por que ela está fingindo não se lembrar agora que é hora de pagar. Sabendo que discutir não vai ajudar, Dao Jun pergunta quanto ela precisa para recuperar o cartão. O balconista diz 550 mil won, incluindo 50 mil won em juros. Dao Jun tenta manter a calma e diz que pagará em breve, não é nem tanto. Em seguida, o executor coloca sua identidade em uma gaveta e avisa que ela tem uma semana antes que eles venham procurá-la. Dao Jun diz a eles para não perderem seu cartão e sai furioso batendo a porta. O funcionário reclama que as crianças estão sem esperança hoje em dia
e o chefe olha para ele e pensa que aquele comentário era sobre ele. O cara entra em pânico instantaneamente, pede desculpas e jura que não se referia ao chefe, e o resto do dia passa tranquilamente. Mais tarde, o mesmo funcionário fecha o escritório e joga a chave em um vaso de flores antes de sair. Ele murmura sobre receber ordens de algum pirralho, depois desce as escadas, sem saber que Dao-jun está escondido lá em cima, esperando exatamente por isso. Assim que ele sai, Dao-jun vai ao escritório para pegar sua identidade e ir embora. A porta está trancada, mas ela vê a chave no vaso de flores, destranca-o e entra silenciosamente. De jeito nenhum ela vai pagar dinheiro para golpista. Logo depois que ela entra, outra pessoa entra silenciosamente no prédio. Dao-jun vai direto até a mesa, abre a gaveta e encontra sua carteira de identidade. Aliviada, ela tenta sair rápido, mas algo dentro de um armário de repente faz um barulho alto. Está muito escuro para distinguir alguma coisa, então olhos brilhantes e um rosto aparecem. É Yang Yang. Ele instantaneamente começa a gritar para ser solto, sem sequer verificar quem o abriu. Dao-jun nunca viu o dragão antes e isso a assusta. Ela dá um passo para trás e esbarra em alguém. É Yang-jo parado bem atrás dela. Ela não sabe quem ele é, e ele parece igualmente surpreso. Então ele vê que ela está prestes a gritar. Então cobre a boca dela e diz para ela ficar quieta para que ninguém o perceba. Um segundo depois, ele percebe que ela é a garota cuja identidade ele usou para pedir dinheiro emprestado. Ele diz que também está aqui para obter sua própria identidade e sugere que os dois peguem o que precisam e saiam em silêncio. Dao-jun acena com a cabeça, finalmente se acalmando e pega Yong-yang antes de sair. Então ela se lembra do rosto dele no pôster desaparecido que Kim fez. Eles combinam exatamente. Ao sair, ela acha que essas pessoas são horríveis por trancarem um animal de estimação de outra pessoa, sem saber que uma câmera de segurança capturou tudo. Na manhã seguinte, a caminho da escola, Dao-jun avista Kim e corre chamando seu nome. Kim fica chocada ao vê-la segura depois que ela desapareceu no dia anterior e começa a dizer o quanto estava preocupada, mas Dao-jun apenas sorri, pula a história e abre sua mochila. As mãos de Yong-yang saltam e ele se liberta, com falta de ar. Kim corre e o abraça com força, dizendo o quanto ela sentia falta dele. Enquanto ela o segura, Yong-yang sente um cheiro familiar e corre em direção a ele. Mu está passando quando Yong-yang agarra seu braço, sem saber que o MC do protagonista o derruba instantaneamente no chão. Depois que ele vê quem é, ele não se desculpa. Ele apenas avisa para ter cuidado e diz que todo seu corpo dói por causa do treino. Kim corre, furioso com Mu por tratar Yong-yang assim. De volta à casa de penhores, a equipe percebeu que 2 carteiras de identidade e Yong-yang haviam sumido. Eles verificam a câmera e veem Dao-jun entrando e saindo furtivamente, então Yang-jo vindo atrás dela, pegando sua própria identidade e saindo. O homem de terno preto pergunta ao chefe o que fazer, e isso o irrita. Ele quase bate no cara por ser descuidado com as chaves. Depois para e se acalma. Mesmo assim, ele está furioso porque 2 estudantes do ensino médio invadiram seu escritório e o traíram. Na escola, durante a aula de educação física, alguns alunos iniciam uma partida de futebol. Uma criança dá um tiro sem perceber que Mu está bem na sua frente. Ele não se esquiva. A bola acerta seu rosto e seu nariz começa a sangrar. Assim que a bola cai, Mu corre para o garoto careca que a chutou. Antes que o cara possa reagir, o protagonista o alcança e lhe dá um soco no estômago. O garoto cai e o protagonista paira sobre ele, até que os outros alunos saltem para impedir que as coisas piorem. Mais alunos se amontoam, e só então o professor percebe que algo está errado. MC, entretanto, está adorando. Ele se pergunta se é assim que a educação física deveria ser, e chama isso de divertido. Kim e Yong-yong encontram um lugar tranquilo. Ela dá a ele seu telefone antigo para que ele possa enviar mensagens de texto ou ligar se precisar de alguma coisa. Como nem Moon nem Yong-yong têm telefone, ela imagina que quer que ele o guarde para que possam manter contato. Yong-yang apenas olha para ele, totalmente perdido. Kim está prestes a explicar como funciona desde o início, quando seus olhos se voltam para algo atrás deles. O velho valentão de Lee está lá, ainda desperdiçando dinheiro naquele jogo idiota de apostas. Yong-yong imediatamente o conhece como o cara que o sequestrou e prendeu. Ele larga o telefone e sai correndo. O valentão olha para cima, mas antes que possa reagir, Yong-yong se lança sobre ele e morde sua cabeça com toda a força que pode. O cara enlouquece, arranca Yong-yong, joga-o no chão e sai correndo. Ao mesmo tempo, Mu está com um professor enorme que fica tentando explicar que não pode dar socos em todo mundo que tocar nele ou o treino acabará para ele. Então o valentão bate no protagonista, perde o equilíbrio e cai com força. MC olha para baixo, sorri e diz: perfeito, aula de ginástica. Então ele pula nele e começa a bater nele até que a professora o puxa. Só assim, o dia divertido de Mu acabou. No caminho para casa, Kim caminha ao lado dele. Ele ainda deseja que as aulas de ginástica sejam assim todos os dias, mas Kim diz a ele que a educação física de verdade não é nada disso. Então ela pergunta por que ele não está treinando hoje, e se Yong-yang pode ficar com ela o resto do dia. Ela até convida Mu também, dizendo que vai ensinar os dois a usar o telefone. Dalgan está caminhando com um colega de classe, conversando e rindo. Kang está por perto, na mesma estrada, esfregando o pescoço dolorido como se tivesse dormido mal. Um pouco atrás deles, o irmão de Dalgan, Hejun, está conversando ao telefone com seu presidente de classe. De repente, alguém se coloca na frente de Dalgan e a chama. É Yang-jo.
Ele parece abatido e exige a carteira de estudante dela, dizendo que eles foram flagrados pela câmera e que ele tem que devolvê-la às pessoas que a solicitaram. Dalgan fica chocado. Ela mal sabe que é ele e o que ele está dizendo não faz sentido. Yang-jo perde a paciência e começa a gritar pela identidade agora mesmo. Em seguida, pega a mochila dela. O barulho finalmente faz Kang e Hee-jin olharem, e no segundo em que vem esse cara enorme incomodando Dalgan, eles entram correndo. Eles passam correndo por Mu, que ainda não tem ideia do que está acontecendo. Enquanto isso, Yang-jo tenta pegar a identidade de Dalgan, mas antes que ele consiga, Kang e Hee-jun saltam e dão soco juntos. Nenhum dos dois atingiu o solo porque Mu de repente intervém e bloqueia os dois. Ele não está protegendo Yang-ju, ele só quer a luta para si mesmo. Kang e Hee-jin param de repente, surpresos porque o protagonista acabou de salvar Yang-jo. Yang-jo também está confuso, então ele reconhece Mu da última vez, o que foi ruim para ele. Ele agarra Dalgan e corre enquanto o sem noção MC apenas observa até Dalgan gritar por socorro. Hee-jun e Kang imediatamente partem atrás dele. Ao vê-los perseguir, ele presume que estão atrás da mesma luta, então corre também, gritando que Yang-jo deveria lutar com ele primeiro. Yang-jo entra em um beco para despistá-los, mas todos o seguem e o encurralam. Kang reconhece imediatamente o mesmo beco onde ele e Mu apareceram pela primeira vez quando Dalgan estava detido. Yang-jo deixa Dalgan cair do ombro e ela cai no chão. Então ele joga a mochila no chão, se prepara e manda os três virem ao mesmo tempo. Ele acha que devem ser os mesmos caçadores que fugiram dele antes. Mu se aproxima e diz que lutará sozinho contra Yang-jo. Hee-jin olha para ele e responde. Ele só viu esse cara algumas vezes e nem sabe o nome dele, mas uma coisa é certa, o protagonista não está levando isso a sério. Farto, Hee-jin exige saber por que MC os bloqueou antes, e se ele assumirá a responsabilidade caso Dalgan se machuque. Mu percebe que ele está com raiva, mas em vez de pedir desculpas, ele apenas diz que lutará com Hee-jin depois que terminar com Yang-jo. Então uma mão agarra seu ombro. Ele aperta com força e a dor o atravessa. O protagonista se vira e se afasta, mas Yang-jo o agarra novamente, desta vez com um plano. Ele desliza uma perna atrás de Mu e faz uma varredura rápida, virando o MC e jogando no chão. Ele fica ali com os olhos arregalados, surpreso. Enquanto isso acontece, Hee-jin entra correndo, agarra a mão de Dalgan e corre novamente porque ficar fora das brigas é como você sobrevive, especialmente quando está protegendo sua irmã. Yanjo os vê escapar, mas não consegue detê-los. Enquanto isso, Mu se sente bem. Ele esperava que aquele golpe o destruísse, mas seu treinamento valeu a pena. Ele apertou as costas no último segundo e mal sentiu o impacto. Ele flexiona as costas novamente, solta e aparece sem usar as mãos. Kang pergunta a Mu se ele quer ajuda para terminar Yang-jo, mas o protagonista o ignora e diz que conseguiu. Yang-jo tenta pegá-lo desprevenido. Ele agarra o braço direito de MC, pega sua camisa com a outra mão e o derruba novamente. Quase não sente e pensa que é só por causa do treinamento, sem perceber que Yong-yang está sempre abaixo dele, levando o golpe. Então o pé de anjo disparou em direção ao seu rosto. Mu salta para fora do alcance e seu rosto fica sério. Ele acha que Yang-jo apenas tentou acertar seu assistente de propósito. Pela primeira vez, o protagonista realmente se preocupa com Yang-yang. Ele corre e dá uma tempestade de socos, não dando a Yang-jo um segundo para respirar. Tudo que Yang-jo pode fazer. Yang-jo não consegue acreditar que alguém tão pequeno bate com tanta força. Percebendo que está perdendo o controle com o MC pressionando-o, Yang-jo usa seu último movimento. Ele ataca Mu com todo o seu peso, gritando, perguntando quem é Yong-yang. Seu sorriso desaparece quando ele percebe que Yang-jo está vindo em sua direção como uma pedra. Ele firma os pés e se prepara para a colisão, mas a diferença de tamanho é grande. Yang-jo o empurra de volta e o joga de lado. Ainda assim, Mu passa por Kang sem nenhum arranhão. Kang, que acaba de assistir, pergunta novamente se o protagonista quer ajuda. O protagonista diz não, entrega Yong-yang para ele e age com confiança, embora não tenha uma resposta real para um cara tão grande. Então ele tem uma ideia, vá para os pontos fracos. Até uma rocha tem lugares que podem quebrar, então Mu corre para os pontos cegos de Yang-jo. Yang-jo se vira, mas Mu já está do outro lado perfurando mais 2 na frente de suas coxas. Os golpes quase derrubam Yang-jo e ele tem que estender as mãos para se equilibrar. Sabendo que não conseguirá acompanhar se MC continuar se movendo assim, Yang-jo tenta um truque. Ele aponta para ele e grita que é 1 contra 1. 2 contra 1 não é justo. Mu realmente se vira para dizer a Kang para ficar fora disso, apenas para ver que Kang não se mexeu desde que tomou Yong-yang. Antes que o protagonista perceba que era uma farsa, Yang-jo aparece atrás dele e trava um mata-leão. Mu sabe tarde demais e não consegue se libertar. Kang observa, inseguro, então vê o rosto de MC mudando de cor enquanto ele luta e vai em direção a eles. Ele tenta falar, mas Yang-jo está esmagando sua garganta. Faltando apenas alguns passos, Mu força um grito. Não ajude. Kang para. Ele ainda não tem certeza se o protagonista está bem, mas então vê o mesmo sorriso e MC diz para ele nunca ajudá-lo. Mesmo assim, Mu está em perigo real. O estrangulamento está cortando o sangue de seu cérebro, e ele sabe que pode desmaiar a qualquer momento. Ainda assim, ele tem um plano.
De repente ele aumenta os músculos do pescoço, então Mu desliza as duas mãos no espaço entre o pescoço e os braços de Yangzhou, depois contra-ataca. Ele aperta com toda a força. Yangzhou não consegue lidar com a dor e Mu se liberta das lágrimas. Isso só torna Yangzhou importante, o que também o torna mais fácil de ler, especialmente agora que ele já está cansado. O protagonista percebe que Yangzhou está quase pronto. Parece que um golpe certeiro no lugar certo vai acabar com ele, e Mu cerra o punho. Alguns dias antes, MC estava treinando com um enorme professor. A professora disse-lhe que a forma é o que mais importa e mostrou-lhe agachamentos pesados, levantar a barra e subir e descer enquanto falava sobre como são bons para as pernas. Mu estudou os músculos das pernas do professor e como ele se movia. Após a apresentação e um breve intervalo, o professor o viu se aproximar para tentar sozinho. Ele ficou chocado e perguntou se o protagonista estava falando sério, principalmente com tanto peso, mas Mu levantou a barra do REC e saiu. Mesmo que seu rosto permanecesse calmo, suas pernas tremeram e se curvaram para fora. Percebendo que MC realmente pretendia agachar-se, o professor tentou impedi-lo, mas ele o ignorou. Ele não estava sendo burro. Ele só tinha outro jeito. Mu tinha um controle insano sobre os músculos, mais do que o mestre pode realmente explicar. Ele poderia mover seu corpo como quisesse, e usar uma técnica que lhe permitia fortalecer qualquer grupo muscular que precisasse. Ele poderia até deslocar as fibras musculares para onde quisesse. Com isso, ele pode fazer coisas que pessoas normais nunca conseguiriam, como quebrar algo do tamanho das pirâmides egípcias com um só soco. Ele não usa esse truque há muito tempo, mas agora é sua melhor opção. Naquela época, bem na frente do professor, Mu moveu os músculos dos braços para as pernas e começou a agachar mais rápido que o professor. Agora ele transfere fibras do braço esquerdo para o direito, inchando o braço. Kang observa e pergunta se ele está bem, mas Mu apenas olha para ele e se lembra do movimento que Kang usou durante a primeira briga na aula. Ele copia essa técnica e dá um soco forte no meio de Yangzhou, escolhendo o poder em vez da velocidade. Yangzhou joga os dois braços para cima para bloquear, mas o soco rasga sua guarda e o nocauteia como se despedaçasse uma pedra enorme. Mu fica ao lado dele, satisfeito por ele ter derrubado alguém tão grande, então percebe que ganhou. Como fez com os outros, ele arranca parte da orelha de Yangzhou e o marca como castrado. Mais tarde, Heijin e Daojin voltam para casa. Heijin pergunta se ela sabe por que aquele cara continua mirando nela. Daojin pede desculpas por tê-lo envolvido nisso novamente e depois explica tudo, começando pelo dia em que ele a salvou daqueles bandidos e como ela deixou cair a carteira enquanto corria. Sua carteira de estudante de alguma forma acabou em uma loja de penhores e ficou vinculada a uma dívida de 550.001 em seu nome. Não importa o que ela dissesse, os proprietários se recusaram a acreditar que ela não havia emprestado dinheiro. Ela conta como recuperou sua identidade e depois encontrou Yangzhou enquanto escapava. Depois de ouvir toda a história, Heijin fica furioso e liga para o presidente da turma. Mesmo bravo, ele se mantém educado e diz que não comparecerá à reunião de hoje. Na casa de penhores, o patrão e seu trabalhador estão conversando quando a porta se abre e Heijin entra. O chefe fica irritado, mas Heijin o derruba com um soco e continua batendo nele enquanto o homem de terno preto assiste em estado de choque, torcendo secretamente porque seu chefe idiota está finalmente sendo revidado. Mesmo assim, ele pega o telefone e pede ajuda. Dois homens enormes correm para parar Heijin e derrubá-lo. Heijin não recua. Ele geralmente é calmo, mas o lado negro ligado ao demônio que ele odeia começa a surgir, e ele ainda não percebe. Ainda assim, esse sangue está dentro dele. A porta, que eles fecharam para esconder o barulho agora, foi arrombada depois que um dos grandalhões foi arremessado por ela. Heijin mata todo mundo e quase não leva um arranhão, então ele exige saber por que eles estavam pressionando sua irmã por dinheiro quando ela nunca pediu nada emprestado. O cara de moletom roxo o avisa para não mexer com eles, mas Heijin não desiste. Ele diz que se eles tocarem em Daojin novamente, ele voltará e os fará pagar, então irá embora. Depois que ele for embora, o chefe jura que Heijin vai se arrepender. Mais tarde, Kang caminha com Mu, que ainda está animado por ter derrotado Yangzhou. Kang continua olhando e pergunta como o protagonista fez um braço inchar daquele jeito. O protagonista sorri e mostra como ele move os músculos de um braço para o outro. Kang tenta copiá-lo e obviamente não consegue. Mu diz que ainda não aprendeu a falar com os músculos. Cada um é diferente, então ele tem que senti-los um de cada vez. Depois ele explica mais. Se você entender cada músculo e fazê-los trabalhar juntos, poderá fazer com que eles os obedeçam e controlem como quiser. Isso só confunde ainda mais Kang, e ele continua tentando. Então Yang Yang pergunta por que MC está revelando seus movimentos secretos. MC dá de ombros. Se Kang ficar mais forte, as coisas ficarão mais divertidas e lutas mais difíceis o ajudarão a crescer mais rápido. Além disso, ele precisa ficar forte o suficiente para enfrentar Lúcifer. Yang Yang lembra a ele que a barreira de terra ao redor de sua terra era forte, então Lúcifer não poderia invadir de qualquer maneira. Mu ainda acredita que Lúcifer encontrará um caminho e quer estar pronto. A partir de agora, diz ele, é tudo treino. Então o garoto de moletom roxo é chamado pelo verdadeiro chefe, seu tio. O garoto diz que tudo estava indo bem e começa a se gabar do golpe do empréstimo e de como funcionou. Seu tio mostra os dentes de ouro e diz que o menino está falando demais.
Ele estava com medo de não herdar o negócio? Todo negócio passa por momentos difíceis, mas o tio ainda está desapontado. Ele não conseguia nem controlar uma pequena casa de penhores com guardas designados para ele. Mesmo assim, ele deixa o sobrinho ir embora por enquanto. Em outro andar, os 3 homens da casa de penhores que Regina espancou são despidos e espancados pela equipe do chefe por perderem para um estudante do ensino médio. Ele bate no loiro e manda ele abrir a boca e depois coloca uma pílula azul, não desse tipo. O loiro é arrastado e avisado para não cuspir ou morrerá. De volta ao patrão, ele leva o sobrinho para baixo no elevador e explica que a ideia de negócio do garoto não era ruim. O problema era que seus alvos eram estudantes pobres. O tio sai quando o elevador se abre e uma arena subterrânea parece lotada com centenas de pessoas esperando pela próxima luta. O garoto com capuz roxo fica surpreso enquanto o tio CEO diz que dinheiro de verdade vem de grandes jogos. Um lutador entra e o tio diz para ele observar com atenção. O corpo do homem parece estranho com veias roxas percorrendo-o, e o sobrinho percebe que é o trabalhador loiro, o mesmo cara de sua loja de penhores, aquele que foi forçado a engolir aquela pílula azul. Ambos os lutadores entram na arena, agarram o braço do oponente e balançam. O outro homem tenta bloquear, mas o golpe o atravessa e quebra seus ossos instantaneamente. Ele grita, mas antes que possa responder, outro soco do outro lado esmaga seu rosto. O loiro fica emocionado com o poder e mal consegue acreditar que é realmente dele. Dos assentos VIP, o CEO e seu sobrinho assistem à matança unilateral. O CEO pega outra pílula azul e diz que uma delas permite que ele escolha quem vence qualquer luta e depois a entrega. O garoto apenas fica olhando para ele, pensando em como poderia facilmente derrotar Mu com ele. Na academia, o protagonista avança no treino e finaliza com agachamentos. Ele suporta o peso e dá um passo para trás, seu corpo agora muito maior, as veias saltando. Parece que ele está levantando peso há anos. Ele diz que o set foi incrível, todo o seu corpo está zumbindo. Seu professor apenas fica olhando, surpreso, e diz que já viu muitos viciados em academia, mas nunca ninguém cresceu tão rápido. Ele começa a se perguntar se Mu está usando alguma coisa. MC diz que ele está fraco, mas a professora o interrompe e começa a alertá-lo sobre as drogas. Ele sopra quando repete "eu disse que sou fraco". Ele ainda não é forte o suficiente para lutar contra Lucifer. Agora maior do que nunca, Mu anda com Yong-Yang ao lado dele, carregando o que Kim lhe ensinou, atende, pressiona-o no ouvido do protagonista e diz-lhe para atender a ligação. Kim começa a gritar, perguntando onde ele está e por que Yong-Yang não é visto desde a semana passada. MC não explica muito, ele apenas diz que veio verificar se seu treinamento funcionou bem. Então, de volta ao mesmo beco onde aquela garotinha chata bateu nele, as duas garotas estão lá novamente, felizes com o dinheiro dos lutadores e com as doações, sem saber que Mu já as encontrou. Ele chama, eles se viram e ele sorri, muito tempo sem ver. Shungo dá um pulo e diz que não deve ter batido nele com força suficiente antes de atacar. O protagonista não se move. Ele a deixa chegar perto e, como da última vez, ela salta e enfia o joelho no peito dele. Ela acha que foi isso, mas quando pousa, Mu apenas dá um passo para trás com as mãos ainda nos bolsos. Yang pergunta se ele está bem e MC dá seu sorriso habitual. Ele está bem. Desta vez ele não cometeu o velho erro. Ele já havia preparado e apertado aquele ponto. Antes ele não tinha músculos para aguentar, mas agora não, então o joelho quase não doía. Depois de dar o primeiro golpe, ele fica sério. Ele ataca com Yong-Yang na cabeça. Com sua nova força, ele se aproxima rápido e começa a dar socos. Mu sabe a diferença agora. Ele é o maior desta vez. Ao contrário de Yang-Zhou, ela não tem tempo para respirar. Ele dá um chute forte na lateral do corpo dela e sente o golpe. Seu sorriso fica cada vez maior, mas ela pega o pé dele no ar e agora está furiosa. Não apenas pelo golpe, mas porque ele está agindo como se ela fosse fraca por ser menor. Ela dá uma cotovelada direto no joelho dele, mirando no pior lugar. Mesmo assim, ele não cai, e fica claro que ele mudou desde a última briga, então ela para de se conter. Ela corre e dá uma cotovelada na mandíbula dele, segue com uma cotovelada para cima até o outro ponto da mandíbula, depois gira e martela o lado dele com uma terceira cotovelada, colocando tudo nele. Tudo cai limpo, mas Mu ainda está de pé. Sua confiança treme quando ela vê aquele mesmo sorriso assustador. Ele aproveita a chance e agarra pelo colarinho, assim como Yang-Zhou fez com ele, e então a joga no chão. Mu mergulha para esmagar seu rosto, mas ela foge no último segundo. Então o protagonista transfere a maior parte de seu poder, mas não foi tudo. Logo antes do impacto, ele mudou, transferindo a força das pernas para a parte superior do corpo e colidindo com ela com um golpe corporal. Ela voa de volta e sopra quando bate na garota alta que a pega. Preocupada com sua amiga que está acima de Anju, a garota alta salta. Ela avança contra Mu e começa a disparar aqueles chutes longos novamente. MC os bloqueia e decide forçar sua passagem. Ele se lança para frente e dá um soco com força total direto no rosto dela, mas a garota menor interrompe no último momento e dá uma cotovelada em seu rosto, quase rasgando-o. Então as duas garotas atacam juntas com chutes e socos, fazendo Mu recuar enquanto ele tenta se manter firme. Mesmo assim, ele percebe que o treinamento ajudou. Alguns dias atrás ele não teria durado contra os dois, mas para realmente mudar isso, ele precisa de algo novo.
Ele olha para Yangzhou e diz que encontrou uma maneira de estender seu alcance, então agarra Yangzhou pelo rabo, gira-o e ataca gritando que agora são 2 contra 2. Uma das garotas os ataca com Yangzhou como arma, acertando as duas garotas com o lagarto. Ele tenta balançar novamente, mas a garota baixa intervém e arranca Yangzhou de sua mão. Em seguida, eles trocam chutes e socos enquanto Mu atira de volta. Ele pega Yangzhou novamente no ar e segue em frente. A baixinha sabe que uma arma te deixa aberta de perto. O braço que o segura torna-se inútil, então ela corre e acerta um soco. Yanju voa das mãos de Mu, pousa na garota alta e até a acerta com um chute de dragão. Enquanto isso, ele apertou o pescoço, então o gancho mal funcionou e ele responde com uma cabeçada. A baixinha cai quase instantaneamente. Yanju ainda está segurando a garota alta, mas ela o arranca, o joga e dá um chute forte na lateral de Mu. Por um segundo parece sólido, mas não faz nada, ele havia apertado seu núcleo. O protagonista agarra o pé dela e bate o cotovelo em seu joelho, da mesma forma que a baixinha fez com ele antes. Ela grita e dá outro chute com a outra perna. Mu também pega aquela, gira e, embora goste mais de golpear do que segurar, ele usa uma para lembrar os velhos tempos. Ele torce as duas pernas dela atrás do pescoço, deixando-a incapaz de se defender. Mu usa a antiga fechadura de junta egípcia. Ela grita que suas pernas estão prestes a quebrar e se rende. Então ela implora para ele parar. Ela desiste e Mu a solta e avança para pegá-la, mas ela se liberta, acerta-o com um chute e pula para trás. MC se pergunta se ela ainda está tentando lutar. Enquanto ela enfia a mão no bolso da baixinha, Mu avança, mas ela joga todo o dinheiro na cara dele como uma cortina de fumaça, e os dois desaparecem. Ele fica irritado por não ter conseguido marcá-la, então pega o chapéu dela e decide que fará isso na próxima vez. A garota alta carrega a garota baixa, dizendo-lhe para acordar, mas ela está completamente apagada. Em seguida, corta para Yongyong-jo, furioso porque os caçadores de valentões arruinaram seus planos. Ele jura matá-los e chuta uma pedra. Ele rola até os pés de alguém. Se o cara for algum tipo de pássaro, ele se apresenta como Guak Dijon de Chukuhai e pergunta quem está espancando Yongyong-jo. Esse tom o irrita, mas Guak apenas diz que sua boca ainda funciona e que ele pode aguentar mais algumas pancadas. Yongyong-jo não se comoveu. Guak já foi esmagado pela baixinha, então ele agarra a camisa. Guak hesita, depois morde uma pílula azul e começa a rir, o que deixa Yongyong-jo ainda mais furioso. As veias de Guak em chão e Yongyong-jo balança, dizendo que vai arrancar todos os dentes que tiver. Um momento depois, Yongyong-jo caiu contra uma parede e foi espancado. No dia seguinte, as meninas estão andando por aí reclamando que deram todo o dinheiro para Mu e perderam o chapéu, então Guak aparece. A baixinha pergunta o que ele quer e Guak apenas toma outro comprimido azul. Seu corpo muda novamente. As veias saltam sobre ele e até seus olhos começam a brilhar. Sorrindo, ele diz que a sorte acabou. Algo no peito de Guak começa a brilhar, espalhando aquele estranho poder por seu corpo, e toda sua atitude muda. Ele fica mais violento e diz que depois de Yongyong-jo, ele vai esmagá-los também, e Goteri estará acabado. Ele será o único chefe que resta. Então ele os apressa. Ele vai direto para a garota baixa. Ela mal se esquiva, mas ele continua nela. A garota alta pula com um chute na cara dele e a garota baixa segue com uma cotovelada. Os dois sentem um choque de dor, como se tivessem atingido o aço sólido e Guak nem reage. Ele agarra a perna da garota alta e dá um soco, fazendo o osso quebrar. Ela cai gritando. A baixinha continua atacando, mas Guak mal se move, então ele agarra a cabeça dela. Ela olha para cima e pergunta o que ele fez com seu corpo, e ele a joga no chão, nocauteando-a. Olhando para os dois, ele ri. Então este é o nível de Goteri, patético. Então ele vai embora, feliz por finalmente ter conseguido dizer a frase que praticava quando eles eram mais fortes que ele. Mais tarde, ele se reporta ao chefe e diz que a pílula é uma loucura. Nesse ritmo, ele não acha que alguém possa vencê-lo. Seu chefe pergunta se ele ainda vai cumprir sua promessa. Guak diz que sim, traga quem você quiser. Aí ele pergunta por que o patrão não toma sua pílula também, e o patrão fica quieto. Alguns dias antes, o tio do CEO explicou os comprimidos. Quanto maior o impulso, piores os efeitos colaterais. Sua personalidade se torna violenta e, se você exagerar, as pessoas podem literalmente explodir. De volta ao presente, o chefe inventa uma desculpa sobre fitoterápicos. Guak pergunta o que isso tem a ver com alguma coisa, mas o patrão insiste que sim e eles vão embora. Mu então aparece com aqueles bezerros enormes tentando descobrir em que escola as meninas estudam. Ele quer uma revanche. No dia seguinte, na escola, Mu conversa com Kim. Ela diz a ele que as meninas são de Whistle High e desenha um mapa para ele. Em troca, ela fica com Yongyang por um tempo, o que a deixa muito feliz. Mas quando o protagonista pede que ela desenhe outro, ela o chama de boomer e diz para ele usar o telefone. Mu sai com Yongyang, e Yongyang age como seu GPS, guiando-o até lá. Assim que ele chega, MC avista a garota alta. Ela também o nota e vê o chapéu que ele trouxe de volta. Depois ela o leva para a enfermaria, para o quarto da outra garota. É estranho vê-los deixá-lo entrar depois de tentarem se matar ontem. Ela explica que a baixinha foi destruída por algum psicopata que a atacou.
Ela o denunciou à polícia e ele não apareceu na escola desde então. O nome dele é Gok-da. Então alguém geme atrás da cortina. Eles se viram. Mu abre e é Yong-Yong-jo, espancado ainda mais do que da última vez que o viu. Ele xinga Gok da Jeon e desmaia, e uma enfermeira grita que o paciente está em estado de choque. Quando Yong-Yong-jo acorda, ele ainda não gosta de Mu, mas fala. Ele diz que Gok tomou uma droga estranha e ficou incrivelmente forte. Ele costumava ser o Goltori mais fraco e agora é o cara mais forte que Yong-Yong-jo já lutou. O protagonista escuta, claramente animado por alguém ter batido tanto em Yang-Yang-jo, e pergunta onde encontrá-lo. A garota diz que ninguém sabe, nem mesmo a polícia, então Mu decide caçá-lo sozinho. De volta à escola, MC carrega caixas enquanto o professor Hulk diz para ele fazer disso um hábito de verdade, mas sua mente está em outro lugar, presa em Gak. Enquanto isso, Gak passa atrás dele, falando ao telefone com alguém que lhe diz para ter cuidado e parar de contar ao mundo que está usando drogas. Gak diz que já é tarde, sobe as escadas e vai para a sala de aula que procura. Está sentado ali quando Gok o reconhece pela foto que seu chefe lhe deu, toma um comprimido, entra furioso e diz que está morrendo hoje. Então ele levanta uma mesa com o aluno ainda sentado e a joga em Hee-jun, e foge e a mesa voa pela janela. Ninguém sabe quem é esse lunático e os alunos começam a gritar que estão ligando para um professor. Eijin está se perguntando a mesma coisa quando Gok o ataca e quebra seu braço esquerdo, jogando contra os armários. O próximo soco afunda no metal. Se isso tivesse acontecido, teria sido ruim. Regin diz que isso conta como legítima defesa e se prepara. Ele dá um soco no estômago de Gak e segue com mais golpes. Gak faz uma pausa e parece que os ataques podem realmente estar funcionando. Então Ri diz que eles apenas fazem cócegas, então Regin dá um soco nele e o chama de psicopata. Gok leva no queixo e diz que aquele doeu um pouco, então ele agarra a mão de Regin e aperta, esmagando-a. Regin se contorce de dor enquanto a turma assiste. Kang e Daojin também estão lá. Daojin percebe que é seu irmão brigando e joga seus chinelos em Gok como se isso ajudasse. Gok se vira para ela e ela grita com ele para soltar Regin. Gok diz que não pode então atacar ela. Kang intervém, bloqueia e pergunta o que ele pensa que está fazendo, enquanto Regin tenta se libertar enfiando o cotovelo no antebraço de Gok. Gok o solta e Regin diz que tocar em sua irmã ultrapassou os limites, então ele e Kang correm para Gok juntos. O professor do Hulk ouve que há uma briga na sala do terceiro ano e imediatamente atropela. Isso chama a atenção de Mu. Não há como ele perder uma luta. Ele larga a embalagem e se aproxima. Dentro de sua bolsa, Yoen de repente se fecha dizendo que pode sentir seu radar mágico disparando. De volta à sala de aula, Kang e Hee-jun se unem em Gok. Gok se volta para Kang primeiro tentando eliminá-lo, mas Kang se esquiva de tudo. Gok está apenas jogando força bruta, e isso só o frustra ainda mais, então ele tenta agarrar Kang. Então Hee-jun o acerta por trás com um chute na parte interna de sua perna, e Gok cai sobre um joelho. Ele olha para trás e Kang enfia 2 dedos em seus olhos, dizendo-lhe para prestar atenção. Não importa o quão forte você seja, sempre há um ponto fraco, diz Regin, e eles continuam pressionando-o. Gok fica farto, percebe que está perdendo e foge. Então ele avista alguém e corre para a porta. Os alunos acham que ele está atrás deles, mas ele para na frente do traficante e implora por mais um comprimido. O careca pergunta por que ele o está expondo na frente de todos. Gok continua implorando por mais um, jurando que vai pegar Regin como lhe foi dito. O careca fica bravo porque Gok acabou de traí-lo, e Regin o reconhece como o mesmo canalha que tentou enganar sua irmã. Captando o olhar de Regin, o careca enfia um comprimido na boca de Gok e diz para ele não estragar tudo. Gok diz que não há problema. Regin se aproxima e os avisa para não ignorá-lo. Se continuarem mexendo com ele, ele não poderá prometer o que acontecerá a seguir. Ele diz que já os avisou na casa de penhores, mas antes que pudesse terminar, ele foi atingido de volta, chocando Kang. Regin bate na parede e Kang também é jogado. O mutante se transforma em um monstro roxo completo. Daojin se preocupa com o irmão e tenta alcançá-lo, mas Gok alcança. Então o professor musculoso agarra sua mão e diz que levantar peso não significa que ele vai bater nos alunos e agora é hora da aula. O professor tenta impedi-lo à força, mas Gok o aperta e quebra os dedos. A professora sai correndo gritando para a polícia e Mu entra. Yong-Yang diz ao protagonista que aquele é o mutante. Ele pode sentir a mana saindo dele. O careca avista Yong-Yang, seu colateral, e se lança para agarrá-lo. Em vez disso, ele pisa no chinelo de Daojin, escorrega e fica de cara no chão. Mu agarra sua cabeça brilhante e dá uma cotovelada nele, mas isso ainda não é suficiente. O careca, xingando, grita para Gok derrubar Mu. Gok diz tudo bem e balança. MC apenas fica parado esperando o primeiro hit para torná-lo oficial. Não é a jogada mais inteligente, mas pouco antes de pousar, o poder de Gok acaba. Yong-Yang já havia drenado sua mana em um pequeno orbe. Agora que a luta começou, Mu derrota Gok enquanto Yong-Yang observa. Yong-Yang diz que a mana parece familiar. Gok está desanimado e reclama que estava fraco demais para se divertir. Então ele diz a Yong-Yang para devolver a mana. Yong-Yang faz isso, mas avisa que isso não é mana normal. Mu pergunta o que é, e Yong-Yang diz que é tão puro e poderoso que só pode vir direto de um deus.
Caso contrário, não há mana na Terra. O protagonista imagina que já faz uma eternidade desde que ele teve seu último mana, então algum outro deus deve estar interferindo na Terra. Mu pergunta se é dele e Yongyang timidamente admite que é. Então o grande bruto roxo se levanta, olhando para eles como se estivesse pronto para mais. Cerca de 1000 anos atrás, no Reino Divino, Mu lutou contra o deus Ciclope. O gigante Ciclope ficou irritado porque MC continuou tentando lutar com ele. Ele jogou sua arma com força suficiente para quebrar o chão, mas de repente ela se quebrou e ele ficou completamente bem sob ela. Então Mu deu um soco e apagou o Ciclope e sua arma de uma só vez. O Ciclope voltou à sua forma normal e disse ao protagonista para parar de incomodá-lo. O protagonista disse que o faria se o Ciclope lhe desse uma briga de verdade, depois saiu insatisfeito, dizendo que voltaria. Tentando animá-lo, Yongyang teve uma ideia brilhante. Yongyang derrubou uma enorme rocha da terra. Ele esmagou-o até virar pó com magia, depois cuspiu um líquido estranho, misturou-o, pressionou com mais força e selou com magia para terminar o trabalho. No final, ele acrescentou a parte mais forte. Ele disse a Mu para dar aos inimigos um pouquinho antes de uma luta porque estava incrivelmente concentrado. Ele até mostrou a dose certa, Mu agarrou tudo de qualquer maneira, claro, ele fez. Então corri de volta para o Ciclope. Yongyang só podia se preocupar e quase imediatamente MC foi surpreendido com um enorme sorriso, ele adorou. O Ciclope era muito mais forte e os dois lutaram por todas as suas terras. Mesmo assim, ele venceu. O Ciclope caiu em direção à massa e a pedra mágica voou em direção à pequena terra, mas não conseguiu passar, pois somente o deus daquele mundo poderia afetá-la. Ele ricocheteou no nariz de Yongyang e caiu no chão. Foi assim que a massa mágica chegou aqui. De volta à aula, Mu diz a Yongyang que ele se saiu muito bem, então o gigante balança, mas o protagonista se esquiva e coloca mais força em seu braço esquerdo, jogando o mutante para trás. Até Mu admite que o cara é durão. Seu punho dói. O mutante continua atacando e então baixa os dois punhos, sacudindo toda a escola como um terremoto. Os alunos perdem o equilíbrio enquanto o prédio estremece, e o mutante agarra seu ombro e o empurra contra a porta, rasgando suas roupas. Yongyang grita, perguntando se ele está bem. Em vez disso, Mu pergunta quanto tempo resta ao mutante. Yongyang verifica o mana, cerca de 5 minutos, apenas 5. Yongyang diz para atrasá-lo e ele ficará mais fraco, mas Mu está preocupado com uma coisa. Depois de 5 minutos ele não poderá mais lutar com ele, então MC diz que terminará em 5. Em outro lugar, o tio trabalha em seu porão com a massa mágica de pedra de Yongyang. Ele corta um pedaço com um martelo dizendo que por enquanto é o suficiente. Mu arranca a camisa e se prepara. Ele sabe que se acertar de frente, seu corpo vai quebrar, mas se ele igualar o monstro em algum momento, ele pode vencer. Com o tempo, seus músculos ficaram tão grandes que o deixaram mais lento, então ele aprendeu a manter a força sem perder velocidade. Um método que torna os músculos mais densos e ao mesmo tempo diminui seu tamanho. Em sua forma divina, ele poderia comprimi-los 150 mil vezes. Aqui ele faz isso uma vez, aumentando um ponto sem desacelerar ou aumentar muito. Yongyang avisa que um soco está chegando. Mu mal consegue evitar, encolhe um braço e aumenta ainda mais o braço direito. Ele comprime uma segunda vez, então o monstro o agarra e o joga contra a parede. Mu bate forte, mas não desiste. Ele empurra e comprime o braço direito pela terceira vez. O monstro ataca e eles começam a trocar socos. Seus punhos com escolhidem e o impacto é tão grande que as janelas explodem. O monstro recua, com a mão latejando, chocado por Mu poder igualá-lo. Eles se chocam novamente e ele começa a assumir o controle. A mesma força atinge com mais força quando focada em um ponto menor. Esse é o truque de Mu. O monstro afirma que estão empatados, mas o protagonista diz que não. Ele está ganhando. Quando os 5 minutos quase se esgotam, Mu dá um soco no núcleo do monstro e o atira contra a parede. A criatura cai no chão do lado de fora. A polícia e o professor que os chamou veem o avião cair aos seus pés. O monstro recua e as pessoas começam a gritar por uma ambulância. De volta para dentro, Mu olha para o buraco que fez e avista o Careca tentando mais uma vez agarrar Yongyang. O Careca não acredita que Mu venceu aquele monstro. Ele puxa Yongyang e diz que aquele era o mais fraco. Da próxima vez ele trará alguém mais forte para tirar a cabeça do MC. Yongyang cai agindo como se estivesse bem e diz que se ele tivesse mana, aquele palhaço estaria acabado. Então ele olha para ele que cai de joelhos parecendo exausto. Mas realmente, Mu está animado agora que sabe que é alguém mais forte. Ele diz a Yongyang para cuspir o orbe de cura que eles salvaram porque ele está pronto para a próxima luta. Enquanto isso, o tio transforma mais pedras mágicas em pó, faz mais pílulas. Seu sobrinho careca e idiota chega correndo pedindo mais. O tio pergunta como ele os esgotou tão rápido, e o sobrinho diz que cada monstro precisa de pelo menos 3. O último só teve 2 e ainda foi derrotado. O tio congela. Ele mal consegue acreditar. Corpos caindo no chão do lado de fora se preparam e a porta se abre lentamente. Mu está lá procurando o próximo adversário. O tio pergunta como ele conseguiu entrar com os guardas do lado de fora. Mu diz que já cuidou deles e pergunta onde estão os mais fortes